Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, hein? Você tá bem? Estou bem, cara. E você? Tô triste ainda, o ex não voltou. Vai voltar. Esperamos, hein? Agora Elon Musk tá sendo mais pacífico. Eu acho que agora vai rolar. Filho da puta tira o ex, mas o Starlink continua, né? Não deixa, né? E aí, queridão, você tá bem? Tô de boa, como sempre. É isso aí, o queridão ali que toma conta da nosso DeLorean, da nossa máquina do tempo. Tô aqui no comando. Ele que organiza toda essa bagunça. E é isso aí, Rafa, fala pra mim quem que é nosso convidado especial Cara, de a hoje. gente vai trocar uma ideia com o Diego Oliveira. Sabe o sobrenome? Do canal Sementes Sagradas. Diego, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado trocar uma ideia com a gente. Tava ansioso pra conversar com você, porque é um assunto que eu gosto muito, me identifico pra cacete. E vamos lá, só vou falar rapidinho, fazer o nosso momento jabá aqui, tá? A gente tem uma parceria com a Skal, você que já toma um suplemento ou tá procurando uma suplementação de qualidade, só você entrar no site deles que a gente vai deixar na descrição, que é o Skal, né? Tem também nosso cupom DONAMARA10, qualquer compra que você fizer no site deles, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão. Você que é músico, você que tem um instrumento aí de corda, precisa dar uma regulada, alguma coisa, a gente vai deixar o contato dele na descrição também, mas lembrando que ele é de São Paulo. A gente tem uma parceria também com Cerveja Azul. Você que gosta de música autoral, aí só entrar no site deles, www.cervejaazul.com, que aí você vai ver a programação, e se você tiver uma banda, você cadastra também, você vai poder tocar num lugar com uma estrutura bacana aí. Já deixa o like, compartilha, e tem nosso QR Code também. Você que quer patrocinar nosso canal, gosta do nosso trampo aí, fica à vontade de patrociná-los. E tem o canal de cortes, né, Pimenta? Como Isso, que é? Lembrando que tem o canal de cortes do Namara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar os melhores momentos no nosso canal do Namara Cortes Oficial, que é o canal onde o Crildão separa os melhores cortes, né, Crildão? Na verdade, a gente faz uma boa parceria, fala aí. É, exatamente, eu e o Crildão ali, a gente vê qual que é os melhores momentos, mas eu gosto de dar esse crédito pra você. Obrigado. Tá, e lembrando também que peço pra você se inscrever e comentar lá no canal de cortes, e quando acabar o episódio aqui, já vai estar os cortes disponíveis lá do nosso querido aqui, Diego. E é isso aí, Rafa, manda bala! Cara, Diegão, obrigado mais uma vez. Cara, você faz muita coisa, pelo que eu vi, né? Fala pra gente, o que você faz, tudo que você faz do meio espiritual. Bom, para começar, muito obrigado pelo convite de vocês. É uma alegria e uma honra estar aqui. Meu primeiro podcast, então vai ficar marcado assim na história do Tio Di do Sementes. Muito obrigado mesmo, de verdade, muita gratidão. É isso. Isso de vocês é muito legal, muito bacana mesmo. Valeu, Nossa, eu acho obrigado. muito bacana. Tem todas as coisas assim da minha infância, assim, é muito legal ver isso, assim, muito bacana. Então, Vai entregar a parabéns. idade, hein? Parabéns. Tudo bem, não tem problema. Bom, o que eu faço? Eu faço algumas coisas. Acho que o carro-chefe do Sementes, assim, hoje é a terapia xamânica. Então, eu faço terapia xamânica existencial e eu sou professor de tarô. Então, trabalho como tarólogo, basicamente, e terapia xamânica. E dentro disso, né, eu gosto de dizer que eu sou terapeuta integrativo porque é um grande guarda-chuva, vamos dizer assim, e lá dentro tem várias habilidades. Então, Sim. eu faço terapia floral, eu faço radiestesia, faço mesa radiônica, aí trabalho com tarô, aí faço terapia xamânica, faço cerimônia com ayahuasca, então assim, tem muitas coisas, né? Reiki Então, também você faz? Reiki, sou reikiano, sou mestre reiki, então assim, trabalho com algumas coisas, né? Uhum. Então, é muito complementar. E por que eu faço tantas coisas? Primeiro porque foi a necessidade do público e das pessoas que iam aparecendo. Então eu comecei muito lá atrás, assim, com uma mediunidade ali, e aí eu falei assim, eu preciso estudar isso, preciso estudar espiritualidade, e quando eu comecei a estudar espiritualidade, porque o meu principal medo, assim, eu falei, eu tinha muito aquela questão da síndrome do impostor, sabe? Tipo, eu preciso passar a verdade, e eu preciso acreditar nisso. Então, eu sou muito de experimentar. Então eu falei, eu tenho que experimentar, tenho que ver se funciona, porque, lei da atração, mas funciona mesmo, sabe, essas coisas. Uhum. Reiki, quem disse? Então eu falei, eu vou fazer o curso, eu vou testar, eu vou praticar, vou validar isso aqui, se realmente funcionar pra mim, né, porque, claro, tem terapias que não funcionam pra todo mundo, mas... E aí eu falo assim, não, se funcionar pra mim, aí eu vou defender essa bandeira e falar, não, porque funciona pra mim. Porque você tem que acreditar na verdade. Aquilo tem que ter uma verdade que você mesmo acredita que eu pra tenho você que poder acreditar. passar pros outros, né? Exatamente. Você falou que quando era mais novo, você teve alguns momentos de mediunidade, que você percebeu que você Sim. tinha. Qual que é a sua especialidade?
Não sei se a palavra é especialidade, né? Mas eu sei que tem pessoas que têm o dom da visão, Ah, sim. tem de sentir, tem Premonição. o seu seria... Então, O que você isso sentiu? Qual foi os primeiros... é meio difícil explicar, porque assim, as pessoas gostam de dar nomes para as coisas, né? Então, Uhum. é psicofonia, é psicografia, é isso, aquilo. Uhum. Eu sempre fui uma criança que conversava sozinho. Então, eu sempre tive um amigo imaginário, meu amigo imaginário tinha nome, sobrenome, sabe? Essas coisas assim. E para minha mãe sempre isso foi normal. Uhum. E aí, isso eu tô falando dos meus 6, 7, 8 anos. Quando meu irmão nasceu, a gente tem uma diferença de 8 anos, isso praticamente desapareceu. Tinha muita convivência com ele, então é aquela história. Eu tinha brincado com meu irmão mais novo, então isso meio que sumiu. Quando foi na minha adolescência, aí eu já tô falando de uns 14 anos ali, mais ou menos, 15 anos, isso começou a voltar. De eu acho que eu tô ouvindo coisa. Tipo, por que que eu escuto coisas que as pessoas não escutam? Mas não era muito claro pra mim, né? Eu escutava às vezes tipo alguém resmungando, eu escutava tipo alguns sons, mas não era nada muito específico quando conseguia dizer é tal coisa. Uhum. Quando eu fiz já tava com uns 16 para 17, aí nessa época eu tava bem dentro da igreja, do cristianismo, igreja católica e tal, eu era monitor de crisma. Então tava bem assim, sabe? Sabia todas as coisas da missa de cor e salteado, tudo. E aí um belo de um dia, Você foi coroinha também? não cheguei a ser coroinha. Eu era fui coroinha. Sinto muito. Mas eu era muito aquelas que as pessoas falam, você era carola de igreja, porque eu ia muito na missa, todo domingo, Uhum. missa de Páscoa de madrugada, eu ia lá. Tudo bem que nessa época também, atrás do muro da igreja, as menininhas também, tipo, a gente aproveitava, eu era adolescente. Sim, sim. Só que eu era monitor, né, de crisma, então tinha aquela coisa assim, né, não, cristianismo tal. E eis que um belo de um dia, eu estava em casa, já assim, já nessa fase dos 16, tava lavando louça, assim, em casa, e aí eu simplesmente vi um vulto, assim. E aí eu fiz assim, o que é isso? Só que eu tava até conversando com uma cliente hoje sobre isso, que ela falou assim, mas você não tinha medo? Eu falei, isso é muito interessante em mim, porque eu nunca fui do tipo de pessoa que tinha medo das coisas. Eu tinha curiosidade das coisas. Então, quando eu vi o vulto, não foi uma coisa que eu me assustei, que eu fiquei com medo, que eu falei, não. Eu vi, Você queria entender o e aí eu porquê? falei, o que que eu tô vendo? Eu falei, o que que é isso? E aí, quando eu olhei, eu fixei o olhar assim, eu vi uma mulher vestida de noiva passando na minha sala. E eu fiz assim. E aí, o interessante na época foi que eu não fiquei com medo. Você tinha quantos Eu anos? falei, eu vou. Uns 16. 16. Eu falei, eu tenho que ir lá ver quem é essa mulher. E aí, quando eu cheguei na sala, eu simplesmente vi o vestido dela desaparecendo na parede. E eu falei, o que foi isso? O que foi isso que eu vi? E aí eu falei com a minha mãe falou assim: isso é coisa da sua cabeça. Não, isso não existe. Não. E eu preciso conversar com alguém. E aí, na época, eu fui conversar com o padre me excomungou, falou que eu tava endemoniado, que eu tava possuído. E aí ele falou: não, você não pode dar mais crisma, você tá vendo o demônio. E aí, vamos conversar com outro padre. O padre é mais específico que isso. E aí o outro padre falou assim: olha, Diego, eu acho que você tá ficando doido. E ele falou assim: é bom você passar com um psicólogo. Eu não sabia o que era, né? E aí eu falei: vou passar com um psicólogo. A minha sorte foi que o psicólogo, ele era mais espiritualista, assim. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, ele falou assim: exatamente o quê? Vamos ver qual é a sua neurose, vamos ver qual é a psicopatia que você tem. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, ele falou assim: você não tem. Ele falou, porque não é um padrão. Ele falou, né, porque as neuroses, as psicopatias, elas vão ter um padrão, assim, X, Y e tal. Ele falou, e o seu não é. Ele falou, e as ideias são muito formadas, e nunca é uma ideia de querer se matar, ou querer matar o outro, tal. E ele falou assim, não é. Ele falou, isso é espiritualidade. E aí eu falei assim, e o que eu faço com isso? Né? Tá, é espiritualidade, mas a igreja não acredita e não me quer lá. E aí eu falei assim, eu preciso saber o que eu faço com isso. E aí na época uma amiga da minha mãe, ela era espírita, né? E quando eu falo espírita, significa ali o que as pessoas chamam de mesa branca, kardecismo, que na verdade não seria kardecismo, seria espiritismo mesmo. E aí ela falou assim, Diego, vamos no centro espírita. E aí eu fui no centro espírita. E aí tudo bem, comecei a ir. E aí chegou um determinado momento e falaram assim, você precisa fazer o estudo, Diego, vamos lá. Tá bom. Eu tava entendendo, Sem pretensão nenhuma, né? vou lá estudar. E aí comecei a fazer curso de médiums. E aí fui estudar mediunidade. E aí tudo bem, desenvolvi minha mediunidade. Ah, legal. E aí me chamaram para trabalhar na casa espírita. E aí fui trabalhar na casa espírita. E aí me colocaram numa ala de desobsessão. Não, porque a sua característica mediúnica é de desobsessão. E aí nessa época eu comecei a ver e ouvir. Mas pra mim era muito tranquilo, assim, não era tipo algo que me dava medo mesmo. E aí as coisas começaram a mudar um pouco durante todo o processo que eu fazia ali na casa espírita.
E aí eu fazia os atendimentos de desobsessão para as pessoas, a gente se sentava numa mesa, e aí eles davam o que eles chamam de comunicação. Só me tira uma dúvida, Diego. Diga. Esse lugar, qual que é o nome do lugar? Desculpa. Era um centro espírita. É. Mas ele é de uma religião da Umbanda? Não, então, kardecismo, Kardecismo. voltado pro Allan Kardec. Certo. Sim. Não, entendi. Tipo o Perseverança. Isso, Sim. que tem aqui, né? Isso, tipo isso. Perseverança. Inclusive já fui no Perseverança algumas vezes. Eu morava ali do lado. Então, é o mesmo estilo. Sim, entendi. E aí, só que era bem menor, tal, e era assim. Ah, legal. E aí tinha o Evangelho segundo o Espiritismo, tal. E aí, um belo de um dia, estava lá, né? A gente fica lá de mãozinhas, põe musiquinha tranquila e vamos aguardar Jesus e vamos fazer uma prece. E aí, um belo de um dia, todo mundo lá, eu vou matar um, eu vou fazer não sei o quê, nananana. E eis que se manifesta, eu dou uma comunicação para um caboclo. E aí, mas eu não sabia o que era. E aí, as pessoas, vai embora, vai pra luz, e o caboclo falando, este não vai embora, tipo, este aqui tá pra ajudar. E aí as pessoas, não. Quando acabou a sessão, as pessoas, Diego, isso não se faz. E eu, o que foi isso? E aí as pessoas tinham meio um tabu, não, entidade de Umbanda não se manifesta aqui. Eu, mas o que é uma entidade de Umbanda? Mas Né? se manifestou em você? Sim. Ah, entendi. E aí eu falei, o que é uma entidade de Umbanda, de fato? E aí eu conhecia um pouco, porque a minha família paterna meu tio tem um terreiro. Mas era aquela coisa assim, minha mãe não gostava muito, então tipo, não, né? Mãe, o que é? Nada. Era sempre assim, né? Nada. Uhum. E aí eu fiquei meio curioso e eu falei assim, não, eu vou conversar com meu tio. Poxa, ele tem um terreiro, ele vai poder me ajudar. E aí conversando com meu tio falou, eu sempre soube, você tem entidades e tal. Tá bom, mas eu quero continuar na casa espírita aqui, né? No centro, que é tranquilinho. Só que aí começou a dar muita manifestação. Todas as vezes que as pessoas davam comunicação para os espíritos que precisavam de ajuda, eu dava comunicação com entidades. E aí eu comecei a dar comunicação com Exu, com Caboclo, com Baiano. E aí as pessoas falaram assim, o que acontece com esse menino? E aí colocaram o Diego para fazer um tratamento. Não, você precisa exorcizar isso aí. E aí isso começou a me incomodar muito. Falei, cara, por que tem que ser assim? Por que as pessoas segregam espiritualidade? E aí eu falei assim, eu preciso estudar a Umbanda. E aí eu comecei a estudar. E aí também fiz um desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Falei assim, eu preciso entender o que são essas entidades. E aí tudo bem, entendi, né? Aí chegou um momento que eu falei, cara, mas eu não me identifico aqui, sabe? Não é pra mim, eu acho legal, eu gosto, tenho minhas entidades, já entendi tudo, mas eu não me vejo aqui, trabalhando e fazendo tudo isso. Em paralelo a isso, eu sempre gostei de estudar muito bruxaria, essas coisas de Wicca, do povo celta, eu sempre estudei muito isso, paganismo. E eu estudava. E aí caiu o tarô na minha vida. E aí eu falei assim, putz, mano, que legal, né? E minha mãe tirava a carta quando eu era moleque. E a mulher que tirava a carta pra minha mãe, ela acertava muito, assim, muito. E eu achava bizarro. Minha mãe chegava em casa, assim, falando assim, ela falou que seu avô vai ter um acidente, tipo, no mês que vem. E, tipo, não tinha. Sabe, umas coisas assim. E eu falava, nossa, isso é fascinante, né? Como que a pessoa sabe? Uhum. E aí eu comecei a estudar tarô ali, enquanto eu tava ali numa certa transição, que eu falei, não vou mais pra Umbanda, mas pra onde eu vou? E eu comecei a ficar ali, tipo, o que eu faço? Então eu comecei a estudar algumas coisas. Então eu comecei a estudar radiestesia, comecei a estudar tarô, comecei a estudar essas terapias, que até então pra mim não eram terapias. Eu falei, são coisas diferentes que eu tô estudando. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver algumas coisas. E aí, uma amiga minha, na época, ela conheceu o xamanismo. E aí, até aí, falei assim, legal. E ela, não, vamos, que é legal. E eu falei, não vou não. E até que um dia, ela consagrou a medicina. Uhum. E aí, quando ela consagrou a ayahuasca, né, o que a gente chama de medicina, que é a ayahuasca, ela veio, assim, do ritual, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que a forma como foi feito ali com ela, inclusive, não foi uma forma bacana para ela, porque ela saiu muito elétrica, assim, sabe? E ela tinha passado o rapé, a sananga, que são todas as medicinas. O rapé, a sananga e a ayahuasca. Nossa. E ela tava assim, com a pupila assim, desse tamanho, assim. E ela me encontrou e me chacoalhava, assim, e ela... eu descobri o mundo! E assim, me chacoalhava, assim, e eu tentando entender o que tava acontecendo. Foi tipo uma overdose de informação, né? Demais. E aí eu fiquei muito assustado, nessa época. E aí eu fiz assim, mano, o que foi que você usou? Que droga é essa? Né? Porque que barato é esse louco que você tá tendo? E ela, não, porque eu passei essa saranga, e eu vi o mundo, e não sei o quê. E ela falava muito assim, sabe, desesperada. E eu falei assim, mano, eu não quero isso pra minha vida nunca. Nunca. Não, você tem que ir. E ela me chacoalhava, porque ela tava muito assim, sabe, na força.
Hoje eu sei que ela tava na força. E aí ela tava muito na força, e ela pegava meus braços com força, inclusive com força física, e ela me chacoalhava e falava assim: você tem que ir, porque você vai. Eu descobri tal coisa, e eu descobri de você tal coisa. E eu, assim, chocado, assim, tipo, ó, sabe quando você fala, não, eu tô em choque. E ela falando na frente de outras pessoas. Coisas da vida dela, coisas de mim. E eu fiquei assim, eu falei, mano, eu não quero, nunca. E aí eu peguei uma versão da ayahuasca, né? Eu falei assim, eu nunca quero isso na minha vida. Nunca. Mas você não tinha tomado, então? Até então, nunca. Você só foi acompanhar... Nunca. Não, eu nem fui acompanhar, tá. não quero saber disso aí. Aham. Pra que eu vou ver esse negócio, né? Deixa a pessoa doida. Aham. E aí eu ia conversar com as pessoas desse mundo esotérico, que mexia com paganismo, que mexia com bruxaria e tal. E as pessoas falavam assim, não, isso não se faz. Quem toma ayahuasca fica doido, quem toma ayahuasca fica viciado, né? Isso aí é decadência do xamanismo. Então, eu peguei uma aversão e um preconceito muito grande. Falei, não quero saber. Passou o tempo, a ideia amadureceu. E aí, um dia, que eu sou muito curioso, eu estava lá estudando e eu falei assim, cara, deixa eu entender sobre xamanismo. Eu preciso entender. Porque, como assim? É coisa de gente doida e tem tanta gente que faz, cara. Não é possível que todo mundo seja doido. Não faz sentido pra mim. Eu preciso estudar. E aí eu comecei a entender que, na verdade, era dos indígenas. Eu falei assim, então não é tipo um xamanismo, é uma seita, é uma arte, coisa assim só. Falei, não, peraí, tem fundamento isso aqui. E aí, cheguei procurando mesmo em Google, assim. Cheguei no meu professor, que o cara é muito fera, que ele tem doutorado em fenomenologia e tal. Eu falei, ele deve saber o que ele tá falando, o cara tem doutorado, ele deve saber o que ele tá falando. Cheguei nele e, tipo, perguntei, falei assim, você ensina xamanismo? Ele falou, na verdade eu não ensino xamanismo, mas eu ensino as técnicas, tal, convivo com os indígenas. Eu falei, mano, vou aprender. Vamos ver o que é isso aqui. Eu falei, tá bom. E aí comecei a estudar com ele. Quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, que interessante. Eu achei primeiro interessante. E aí sempre nessa vibe de eu vou praticar, vou ver se funciona, né? Uhum. E aí ele ensinava, tipo, a técnica e eu ia testar. E eu testava, tipo, em casa, eu testava com o meu pet, eu testava com o meu irmão. E eu falava assim, cara, que estranho, cara, que esse negócio funciona. Mas o que né? você testava? Técnicas, Qual? como, por exemplo, usa o cachimbo. Né? Uhum. Então, o cachimbo, ele tem toda uma explicação de, por exemplo, ele tem explicação de que esse é a parte masculina, que é o falo, né? E aqui seria a parte feminina. Sim. E aí a união dos dois a gente consegue utilizar para curar. Então o cachimbo a gente consegue, com a fumaça do cachimbo, tanto fazer o descarrego que as pessoas chamam, né? Que é limpar a energia das pessoas ali, tirar a energia nociva, né? Que as pessoas falam que é uma energia ruim. Eu não gosto nem muito de usar esse termo porque eu falo, cara, são polaridades, bom e mal, sabe? Luz e sombra. Né? Não necessariamente se aquilo está te fazendo mal, então a gente precisa tirar aquilo. Só que uma das coisas que a gente aprende, inclusive, tá bom, se eu tiro uma coisa que tá te incomodando, uma coisa ruim, eu preciso pôr uma coisa no lugar. Porque senão aquilo vai causar um buraco em você. Desequilíbrio, né? Eu preciso entender, então eu preciso pôr alguma energia ali. E aí, uma das técnicas era essa, de usar a fumaça do cachimbo. E aí, até então, eu falava assim, tá, eu aprendi aqui, mas vamos usar aqui, né? Então, por exemplo, minha mãe estava muito cansada, ou ela tinha algum problema, tal. Eu falava assim, mãe, eu vou usar aqui como eu aprendi, vou usar a intenção do cachimbo aqui e tal. E minha mãe falava, tá bom, eu não acredito, mas tá bom, faz aí. Eu tô com uma dor aqui. Eu falava, mãe, isso aí é energia parada. Eu aprendi no xamanismo que isso aqui pode ser um espírito, sabe? Eu falava, tá bom. Eu falei, posso fazer um benzimento aqui? Ela, faz. E aí eu fazia e melhorava. Eu falava, cara, eu tô testando. Minha mãe não acredita e funciona. Tem alguma coisa tá certa aqui. E aí comecei a estudar. E aí fui estudando e tal. Terminei o curso. Né? E aí, um dos módulos do curso era consagrar a bendita da ayahuasca. E aí eu falei, eu não vou consagrar isso. E aí meu professor já sabia que eu não curtia. Só que tinha um módulo que era obrigatório, né? Ele não obrigava, te enfiava, mas ele falava assim, é o módulo de planta, você precisa saber. Como que você vai falar, aprendi xamanismo sem conhecer a medicina? Você precisa. E tá bom. E aí chegou, ele foi fazer o ritual e ele sabendo que eu não ia consagrar, eu falei, não vou. Ele falou, tudo bem, Diego, você só participa, você não precisa consagrar a medicina. Eu falei, tudo bem, tranquilo. E aí chegou, lá na hora do ritual, tá bom. Eu olhando, ele falou assim, então, e aí? E aí eu pensei, bom, já estou aqui, né? Eu preciso aprender esse negócio. Eu sei que eu não vou gostar, eu sei que eu vou cuspir. Eu sabia que as pessoas passavam mal. Eu falei, pra que eu vou tomar um negócio que eu vou passar mal? Que eu vou ficar com dor, ou que eu vou vomitar, ou que eu vou, né, ter problemas de ter que ir no banheiro. E eu falei, pra que eu vou fazer isso? Eu falei, mas tá bom, estou aqui, né? E aí eu consagrei. E aí foi assim, divisor de águas na minha vida. A minha vida, ela mudou.
da água pro vinho, assim, sabe? Então, a primeira vez que eu consagrei, que foi ainda num ambiente de estudo, então era um ambiente bem tranquilo e supervisionado, né? Bem assim. Sim. E aí eu tomei, né? Consagrei a medicina, assim, foi pouco, assim, relativamente pouco. E aí eu fiquei parado, assim, e, tipo, e lá, sentado. E eu fiz assim, pra que as pessoas fazem isso? E eu lá, parado. Falei assim, nossa, aí foi passando tempo, e aí meu professor começou a tocar as músicas xamânicas, né, usava maraca e tal, e eu lá, falei Não assim, bateu, nossa, não. isso daí não é pra mim, fiz assim, isso não é pra mim. Falei, não vai dar nada. Eu falei assim, nossa, as pessoas tomam pra quê? Negócio ruim, né, porque é amargo, ela tem um gosto muito forte, Sim. é tipo um café forte sem açúcar, assim. E aí eu fiz assim, pra quê? E aí eu tô lá sozinho. E aí eu vi um levantar, aí eu vi o outro ali. Fiz assim, falei, nossa. E aí daqui a pouco eu comecei a escutar, falar comigo. E eu falei, peraí, essa voz é diferente dos espíritos que eu tô acostumado. É uma coisa bem diferente. Falei, quem tá falando comigo? E aí eu escutava a medicina falar comigo. Né? Então, algumas pessoas falam, é um mentor espiritual, é tal coisa, né? E aí a gente fala que é a força, que é a medicina conversando com você, a própria ayahuasca. Ela é muito interessante saber disso, mas quando você consagra, você entende tudo, né? Porque é a própria o espírito da planta mesmo. Eu consagrei também há um mês atrás, 2 meses, não lembro. E foi exatamente isso. Você, pelo menos pra mim, eu não entendia nada, ligo, total. Era como se eu estivesse conversando comigo mesmo. Uhum. Eu, tipo, levantava questões e eu mesmo respondia, assim, e isso é força, né, no caso. Talvez deve ser diferente pra cada pessoa, mas pra Sim. mim, eu senti isso. Tipo, essa pergunta e resposta, assim, essa... E por que isso acontece? Porque Uhum. a medicina, a gente costuma dizer que ela é uma planta professora, né? Então, ela vem justamente para te ensinar. E aí vou dizer as coisas que acontecem, mas ela vem justamente para te explicar e para te mostrar e para pôr você de frente com você mesmo, se feito de uma forma correta, com uma condução responsável, consciente, né? Então, tirar todas essas questões que, teve gente que morreu tomando medicina. Tudo bem, né? É possível, claro que é. Mas a gente precisa entender que, como a própria palavra já diz, né? É uma medicina. Então, se eu abusar, se você tomar água demais, vai te fazer mal. É um fato, sabe? Se eu fizer tal coisa demais, isso vai te fazer mal. Então, eu preciso saber como isso está sendo conduzido, aonde isso está sendo conduzido, porque a gente precisa entender que ela é uma planta de poder, né? Ela é uma erva que ela vai te conectar num grau absurdo com a espiritualidade. Então, se isso for feito de uma forma consciente e responsável, isso não vai te fazer mal. É um fato. Falo isso por experiência própria e hoje por conduzir cerimônias também. Então, assim, se isso é bem feito, isso não vai dar ruim, porque ela é uma medicina, né? Então, é um remédio que é feito, é um chá, né? É uma erva. O processo, ele é um processo muito bonito quando ele é feito, o feitio. Vocês sabem como é feito, como é o feitio? A gente chama de feitio quando é a ayahuasca. Não, como é né? que é? Porque o feitio, o momento ali... Não, fazer o chá. Né? Como é que é feito o chá? como é feito o chá. É assim, os indígenas, eles vão na floresta escolher o cipó, porque ela é o composto de duas ervas, né? Que é o cipó e um arbusto. Então, a chacrona, o mariri, eles vão e escolhem o cipó. E isso é muito interessante, porque eu já ouvi isso de vários indígenas, inclusive, por ter contato com eles, né? Eles falam que hoje, infelizmente, a ayahuasca, inclusive, caiu muito numa banalização, e as pessoas fazem litros e tal, né? E comercializa, exportam, inclusive. Isso é muito ruim, tanto para a medicina quanto para os povos indígenas. Mas a forma tradicional, eles vão para a floresta, eles pedem para a espiritualidade ali, né? E cada tradição, cada etnia vai ter, por exemplo, eu peço para Tupã, eu peço para Yanderu. Então cada um deles vai ter, tipo, Deus, entenda como Deus ali, a força da natureza. Então eles vão pedir para a espiritualidade mostrar para eles. E aí eles falam que é inacreditável, porque às vezes eles passam naquela trilha 10 vezes procurando o cipó e simplesmente não acham. E aí, num outro dia, eles passam no mesmo lugar e o cipó tá lá. Eles falam, cara, como? Sabe? Então, é muito, muito mágico para eles. Isso é muito sagrado. Sim. E aí, eles colhem, então, o cipó e colhem o arbusto. E aí, eles colocam, literalmente, é um chá mesmo, porque eles colocam as duas ervas lá com água e eles vão fervendo. Só que é um processo que não é que nem a gente tá acostumado a fazer um chá de saquinho. Eu deixo lá umas horas. Eles fazem isso por dias, por semanas. E aí, não só fazem isso, de deixar na panela fervendo.
eles ficam com a aldeia se mobiliza para fazer aquele chá. Então não é um indígena que vai lá, um indígena que está lá, simplesmente um guerreiro ou qualquer indígena aleatório, vamos fazer. Não. Eles pegam toda a tribo, né, toda aquela comunidade, e aí eles colocam o chá lá, porque eles não fazem de pouquinho, né? Não só por conta da comunidade, mas porque eles também servem para as outras pessoas. Então eles fazem tipo uma panelona, assim. E aí eles colocam lá toda a erva, a água, então vai deixando aquilo ferver no fogo, né? Tem uma temperatura que eles sabem que não vai queimar, para eles poderem cozinhar aquilo. E eles ficam durante dias e dias rezando. Então eles fazem uma roda e vão cantando isso é o que eles chamam de feitio. E aí eles vão fazendo essa medicina durante dias e dias. E aí como que funciona? Como eles são em muito, eles vão revezando. Então, eles cantam um pouco, as mulheres da tribo, elas ficam junto com os guerreiros, junto com as crianças, e aí elas têm a função de ir alimentando os homens. Então, pro homem não parar. Então não é tipo, ele parou, tá cansado, ele vai ficar aqui. Não, ele fica ali rezando. E aí a mulher vai lá, dá água, dá comida, e eles ficam naquele rezo. Então, é uma medicina muito poderosa, porque imagina você rezar num chá por uma semana, por 15 dias. Então, aí tá toda a questão espiritual a energia da envolvida oração, ali. né? Exatamente. Então, é muito forte, sabe? Então, não é algo que, dá pra eu fazer em casa? Não é assim, né? Então, tem que ter muita responsabilidade. E aí, eles ficam fazendo aquele rezo, e aí, dependendo, porque aí tem as graduações, né? Então, tipo, quanto mais água eles vão pondo para fazer todo aquele cozimento, todo aquele chá, ela vai ficando mais fraca, entre aspas, ou mais forte, que é uma forma muito chula, muito brega, muito ruim de falar, porque eu costumo dizer que a medicina ela vai te mostrar e não tem isso. Mas ela é fraquinha. A medicina, quando ela tem que te mostrar, ela vai te mostrar, não tem isso, sabe? Mas, para uma forma de se dizer, a gente tem a medicina 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, que são quanto mais água você vai pondo ali, né? Vai até onde? Vai até onde? Então, Porque quando eu fui tomar, a moça falou, essa aqui tá... Acho que eu até comentei com você, né, Crudão? Essa tá 6, sei lá, não lembro, por 1. Tá. Pode ir até 7 por 1, 7, 8 por 1, que daí o pessoal já começa a chamar de mel, ou de estrela. Tem um pessoal que chama de estrela também, que é que vai dar muita humilhação, ela é muito forte. Ou tem a mel, e por que eles chamam de mel? Porque ela fica tão densa, tão viscosa, que ela literalmente parece um mel. Aí é assim, é aquela coisa que você toma uma colherinha, sabe? Você fala assim, nossa, eu entrei na força muito rápido, assim. Porque ela é muito concentrada, né? Lá no espaço, normalmente eu servo para as pessoas 5 por 1 ou 6 por 1, né? Então, assim, dá para entrar na força e ao mesmo tempo você não ficar a noite inteira, porque lá a gente faz um trabalho muito mais investigativo, de autoconhecimento, mais meditativo, e aí eu faço um trabalho muito reduzido, porque normalmente o trabalho da medicina, ele começa 8, 9, 10 horas da noite e ele vai até de manhã cedo. Sim. Lá não, lá eu faço com o pessoal por conta de tudo que a espiritualidade, inclusive, me pediu para fazer assim, a própria ayahuasca. Então eu começo o trabalho por volta das 2 da tarde e a gente vai até as 8 da noite. E aí 8 horas termina. Justamente pro pessoal conseguir chegar em casa bem, assim, 8 horas que eu digo é assim, a pessoa zerada, bem. Sabe, não é tipo, terminou um trabalho, ainda preciso. Não, é 8 horas bem. Então, assim, normalmente a gente termina umas 6, 6 e meia, e aí eu fico ali 1h30 com a pessoa ali pra falar, não, você tá bem o suficiente pra você ir pra casa. E aí ela chega em casa bem, pra ela conseguir curtir o final de semana dela, ter o domingo normal, porque normalmente quando é feita, vamos supor, normalmente nos lugares é num sábado, e aí você passa o sábado, passa o domingo, só que você fica domingo meio que ruim, porque você passou a noite toda passando mal e tal, nas mirações, e aí meio que seu domingo morreu, né? E aí lá não, a gente faz uma coisa pra terminar mais cedo, que isso foi a espiritualidade que foi mostrando, assim, que não era assim. E aí a gente faz mais nessa pegada. Você falou que você viu o episódio que eu comentei, né, na minha experiência. Você falou em off aqui pra gente que eu falei algumas besteiras, né, algumas... Agora, puxa a orelha, puxa a orelha. A brisa. Não, então... Mas eu corrigi depois. Porque você corrigiu, a palavra exata. Não, acho que não é brisa que fala, acho que é miração. Mas é isso, né? E é importante a gente saber disso, por quê? Porque, infelizmente, a medicina é muito descriminalizada, né? E eu posso dizer isso porque eu era uma dessas pessoas. E eu falo que eu acho que um dos maiores puxões de orelha que eu tive da espiritualidade foi isso. Eu era um cara que eu recriminava, que eu tinha preconceito com a medicina, eu não gostava, eu falava que eu nunca ia pôr na boca, e hoje eu ministro, cara, hoje eu dou pras pessoas. Então foi assim, acho que foi a maior lição que eu tive de humildade e de qualquer coisa, de puxão de orelha, o que você imaginar da espiritualidade, sabe? Porque eu nunca, era uma coisa que eu nunca quis nem provar. Quando eu consagrei a primeira vez, que eu tive
muitas informações mesmo de coisas absurdas. E na primeira vez que eu consagrei, eu tive uma visão muito bonita, que tipo, eu já perdi minha sogra e eu vi minha sogra. Então pra mim foi muito transformador, sabe? Porque eu já tava acostumada a ver os espíritos, né? Por conta, tem mediunidade, é isso, aquilo. Mas eu nunca tinha visto alguém próximo de mim. Era assim, alguém que precisa de ajuda. Eu escuto alguém que precisa de ajuda. Nunca tive uma experiência assim. E aí, quando eu vi a minha sogra, eu vi como eu tô falando com vocês, cara. Eu falei, não, eu tô encostando nela, não é possível. E aí foi muito vívido pra mim. E as coisas que ela me falou, que ela foi pra dar recado pra minha esposa, e aí eu falei pra ela, ó, eu vi isso, faz sentido? E aí ela começou a chorar, porque é isso mesmo, e faz todo sentido. Eu fiz, cara, tipo, não é uma brisa, sabe? Eu falei, não, alguma coisa aqui tem, né? E aí, tudo bem, consagrei a medicina, e aí depois eu fazia um estágio com o meu professor de ir nos trabalhos, né, de ayahuasca, ele fazia a cada 40 dias. E aí eu comecei a ir, que eu falei, não, peraí, eu tenho que descobrir mais. E aí deu aquela coisa de, mano, que experiência interessante, eu preciso descobrir mais. Então, o processo em si, quando as pessoas dizem, ele é um processo sofrido? É. Ele é um processo sofrido, naquele momento. Porque tem gente que vomita, tem gente que tem diarreia, tem gente que faz muito xixi, tem gente que chora muito, tem gente que, né? Então tem um amigo nosso em comum que ele teve uma catarse. E o que são as catarses? É quando você entra nesse mundo espiritual e aí é tanta informação de expansão de consciência que o seu corpo não dá conta. E aí por isso que acontece as limpezas que a gente chama. Né, que é o vomitar, que é a sentir, que é tipo, eu preciso suar muito, eu preciso chorar muito. E teve uma pessoa que era um trabalho já que eu tava conduzindo, que ele teve uma limpeza absurda de ataque de riso. Ele ficou 40 minutos gargalhando. Nossa, assim, tadinho do maxilar dele, hein? E aí, assim, era o processo dele, sabe? E aí depois ele falou, sabe por que eu tive esse processo? Porque eu sou muito assim, eu preciso ser mais gentil, eu preciso rir mais, eu preciso... E aí você fala assim, cara, quem vê de fora fala, mano, isso é uma brisa. Tem né? a ver com a conexão com a criança interior, isso também? Depende, né? Cada trabalho, ele é muito único. Uhum. Muito, muito único, assim, sabe? Então, é muito relativo. Muitas vezes, ela vai te mostrar, né? Lembra que eu falei da planta professora. Então, ela precisa te ensinar. Então, pode ser que ela traga uma questão da criança interior. Mas não dá pra dizer, pra afirmar. Nossa. Por quê? Porque depende do processo de cada um. Né? Pode ser que você tenha que fazer um resgate da sua criança interior, por exemplo, e ele não. Então significa que ela vai agir na criança interior de todo mundo? Não. Né? Comigo mesmo, ela foi trabalhar uma questão minha de criança interior, eu já estava mais de um ano consagrando medicina. E aí ela falou assim, vamos olhar para sua criança? Eu falei assim, por quê? Tipo, eu tô consagrando há um ano, eu pensei que tava tudo bem. Ela falou, não, vamos olhar para isso aqui, ó. Meu Deus! Sabe, então, tem essas coisas, assim. Então é muito relativo, né? Eu me consulto com uma terapeuta, né, a Kelly, e ela sempre falava isso pra mim, que eu tinha que me conectar com a minha criança interior. E quando eu tive o começo da miração ali, a primeira coisa que eu tive foi voltar lá quando eu era criança, lá em Piraju, na cidade do meu pai. Quando eu ficava com meus primos, tipo, já fui direto pra lá, assim, tipo, começo de tudo, assim. Aí eu vi uma fotografia que nossa, é verdade, tirei uma fotografia nessa represa, tal, não sei o quê. E voltei lá pra minha infância, assim, foi muito gostoso, assim, essa parte. Ela tem processos, eu acho que ela tem processos muito, muito bonitos, assim, sabe? É muito transformador. Eu costumo dizer que, claro, né, tem sempre aquela frase que todo mundo fala que, a ayahuasca é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra ayahuasca, né? E é nessa vibe, né? Porque você tem que estar de verdade aberto pra ter aquela experiência. Não adianta você falar assim, não, eu quero ir lá. Né? Eu já tive experiência de conduzir trabalhos, por exemplo, da pessoa falar assim, eu quero vir, e aí por isso que eu falei da brisa, porque a pessoa falou justamente isso pra mim. Eu quero muito consagrar. Quando ela chegou, que eu faço sempre uma triagem antes. E aí eu converso, tem um formulário pra preencher, porque tem toda uma questão de, toma remédio, não toma remédio controlado, né? Tem que ser bem, bem criterioso, porque ela é uma medicina, ela é feita de erva, mas se você não souber fazer, ela pode dar ruim. Né? Então, tem todo um critério que a gente tem que ter. E aí a pessoa falou que queria consagrar, e quando chegou lá, ela falou assim, eu quero ver que brisa que vai dar, porque todo mundo fica louco. Aí eu falei, putz, é que ela já tá aqui, se eu soubesse antes, eu não teria trazido. E eu falei, não vai dar nada. E aí, de fato, sabe, ele consagrou a medicina, era uma medicina que relativamente forte ali, que eu tava acostumado a tomar um fiozinho, e eu entrava na força super rápido, e ele consagrou assim, né, e quando ele virou assim, eu falei assim, vamos ver. E aí ele ficou o trabalho todo, ele falou assim, não deu nada.
Não serviu. Eu falei assim, é porque não é sobre isso. Sim. E ele foi assim, não, porque eu tenho que ver, eu quero ver o que todo mundo vê, e eu vou ver os ETs, e eu vou ver. Eu falei assim, oi? Não. Eu falei, mano, Já vai com a concepção toda errada. você tá muito errado. Eu falei, sabe, a busca que você tá fazendo não é por esse caminho, sabe? Seria o certo dizer que na verdade é a ayahuasca que te procura, não você? É uma forma de pensar. Não Comigo posso, foi assim. não posso, Eu então, só eu não fui posso mesmo dizer porque que eu falei, não. tá bom, eu vou, vai. Cara, Então. o que a gente entrevistou de gente aqui que tomou, e a minha terapeuta já tinha falado pra mim, meu, você que isso, você precisa... E, meu, a gente conversou com umas 3, 4 pessoas que tinham. Eu falei, nossa, você tá atrás de mim? Acho E que eu aqui, tenho né, que- a pessoa falando, eu aqui, puta, você tá atrás de mim. Então vai. E eu fui também. A ayahuasca é muito matreira, eu começo a dizer assim, eu falo brincando com ela, assim, com o maior Aham. respeito, claro. Mas falar, ayahuasca, você é matreira, hein? Porque ela vai por alguns caminhos, muitas vezes, que você não imagina, assim, né? Então, que é o que aconteceu comigo. Então, assim, ela me escolheu. Então, se eu pensar, e eu falo assim, é por isso que eu falo que é a lição que ela me deu. Quando eu penso que eu era uma pessoa que eu falava mal dela, né, entre aspas ali, e aí hoje eu sirvo para as pessoas, hoje eu propago isso, né, hoje eu falo para as pessoas, não, consagre, você vai mudar a sua vida, sabe? Então, eu falo, cara, ela me escolheu mesmo, assim, sabe? E as consagrações, conforme eu fui fazendo, eu fui vendo que nunca era igual. Né? Porque as pessoas falam, às vezes as pessoas vão lá no espaço e falam assim, mas foi muito diferente. Fala assim, mas eu falo para vocês, eu consagro há mais de 6 anos. Nenhuma experiência minha foi igual à anterior. Nenhuma. Sabe? Sempre é uma temática nova, ou um recado novo, ou algo que você tem que aprender diferente. E isso também é muito interessante porque a gente acha que a gente se conhece. Mas você fala assim, não, eu me conheço muito bem, eu sei o que eu vou fazer. Ali, cara, você fala assim, eu não sei nada. Você fala, nossa, eu preciso realmente aprender. Né? E aí ela dá esses puxões de orelha ali, ela vai te ensinando. E isso é muito interessante porque ela te explica mesmo, sabe? Ela te mostra, ela fala assim, não, ó, tá vendo que isso tá acontecendo na sua vida? É por causa disso aqui. Aí você fala assim, e é muito óbvio, né? Quando você tá ali, você fala, é claro, por que que eu não pensei nisso antes? E aí ela te prova, sabe? E aí também é interessante que, conforme você vai fazendo isso com frequência, se você voltar outras vezes, você vai perceber como a sua relação com o espírito da planta, ele muda, ele amadurece, sabe? Então, no meu começo, por exemplo, ela tinha muito uma relação comigo de me mandar fazer as coisas. Como eu estava estudando, eu tinha que tratar as pessoas, eu tinha que curar as pessoas. Ela era muito assim. Quando eu sentia a força chegar, ela fazia assim. Era muito assim. Pega a Mara que vai lá na pimenta, faz tal coisa, tal coisa. E eu ficava assim, mas o que que eu tô fazendo? E aí eu tava ali, eu fazendo o que a medicina tava falando comigo. Eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo, mas eu fazia. Aí ela falava assim, ó, agora você vai tirar tal coisa de tal pessoa. Aí eu ia lá, tá bom. Agora você faz um reiki tal coisa. Era muito assim. Conforme foi passando o tempo, foi amadurecendo mesmo, sabe? Foi melhorando. E aí ela chegava e falava assim, nossa, a força chegou, cara, não foi daquele jeito. Nossa, eu não passei tão mal. Nossa, e no começo, assim, é normal, não consigo levantar, não tenho força nas pernas. Quero pegar o tambor do menino e tocar e não consigo. Nossa, né? louco pra pegar aquele tambor. Eu quero pegar e Que não eu sou consigo. músico, né? Então, o que eu mais curti ali, né, de tudo, assim, foi as músicas, né? Nossa, adorava, e eu louco pra perguntar a playlist pra Xamã depois, pra ouvir aquelas músicas de novo, porque eu me identifiquei muito, assim. Sim. Você falou muito sobre limpeza, né? A limpeza, a questão do vômito e tal. E como que seria essa limpeza, assim, pra quem não conhece? Me ajuda. Que nem, vou falar de mim, né? Não de mim, mas muita gente vai lá e vomita muito. Né? Isso seria uma limpeza, é isso? É. Mas limpeza do que? Claro que então, cada um tem, vamos lá. lógico, tem o seu particular, Sim, mas sim. tem algo no modo geral que é explicativo, assim? Sim. A primeira coisa muito importante a gente entender algumas questões físicas e científicas mesmo, tá? Porque as pessoas falam assim, eu tomo e eu vomito, né? Então a ayahuasca provoca o vômito porque ela tá, já ouvi muito isso, tá? Ela tá tentando expulsar do meu corpo isso, por isso que a gente não deve tomar, né? Porque não é bom. E na verdade não é verdade. Isso não é uma verdade. Uhum. Porque assim, existem pesquisas e estudos que dizem sobre isso da ayahuasca. Enquanto a gente, por exemplo, toma uma bebida alcoólica, e a bebida alcoólica ela entra no nosso corpo, ela vai entrar em todo o contato com o nosso estômago e os receptores do intestino, eles causam um nível inflamatório muito alto. E aí, esse nível inflamatório alto, por todos os receptores que a gente tem, que vão jogar no nosso sistema nervoso central, eles entendem isso como aumenta os níveis inflamatórios, isso é tóxico, eu preciso vomitar.
E aí, muita gente que bebe muita cerveja ou qualquer bebida. Eu vomitei depois que eu bebi. Sim, porque você realmente estava ingerindo algo tóxico pro seu corpo. Então com a ayahuasca é a mesma coisa. Não. Porque todos os níveis de pesquisa que tem até hoje, inclusive tem pesquisas brasileiras que mostram que quando você ingere, vou falar ingere no sentido científico mesmo, tá? Porque a gente fala consagrar. Ingere a ayahuasca, ela entra em contato com esses receptores, ela faz ao contrário, ela diminui os níveis inflamatórios. Então, quando ela entra em contato com o sistema nervoso central, na verdade, ela tem um efeito similar, não é igual e não é parecido. Não estou falando que as pessoas têm que parar de tomar antidepressivo para tomar ayahuasca, mas ela tem um efeito similar aos níveis de antidepressivo, que são para te acalmar, para diminuir a ansiedade, para diminuir o estresse. Então, elas agem lá no sistema de serotonina e tudo isso, então ela diminui a inflamação. E aí, o que acontece, então? Por que eu vomito? Num olhar científico, tá? No olhar científico, ela entra em contato com o nosso estômago e ela aumenta a movimentação dos músculos do intestino e do estômago. E aí, como ela aumenta, eu fico meio mareado. Eu fico com ânsia. E aí eu vou vomitar. Tá? Energeticamente, espiritualmente falando, o que acontece? A gente acredita, né, na linha xamânica, uma das coisas que a gente acredita é que a gente é responsável por 7 gerações que vieram antes de nós e 7 gerações que vieram depois da gente. Nós somos responsáveis por essas relações. Né? Então, meu avô, meu trisavô, meu tataravô e meu filho, meu neto. Diego, mas eu não tenho. Tudo bem, mas você vai ter um sobrinho, você vai ter, então, pessoas que vieram depois de você e as pessoas que vieram antes. Todas essas pessoas têm cargas energéticas. E se eu sou o único da minha família que vai fazer uma busca espiritual, e não necessariamente precisa ser ayahuasca, né? Não tô falando isso porque todo mundo então tem que consagrar ayahuasca para curar a família. Não, não é isso. Mas se um dos caminhos, e aí a gente tá falando de ayahuasca, eu vou escolher consagrar a ayahuasca, eu vou curar essa família. Então, essa limpeza pode ser uma limpeza minha, né? Então, uma limpeza energética que eu tô fazendo, por exemplo, e aí eu vou vomitar por quê? Porque vai se manifestar ali e vai ser no físico, porque isso precisa ser expulso de alguma forma do meu campo energético, de alguma forma. E aí ele vai ser através do vômito, por exemplo. Ou através da diarreia, ou porque eu vou fazer muito xixi, ou dependendo se é uma coisa muito emocional, por exemplo, que toca muito, eu posso rir muito, ou eu posso chorar muito, ou eu posso suar muito. E aí é o que eu disse da catarse. E por que isso acontece, espiritualmente falando? Porque é bem isso, entenda como se fosse, tipo, o seu corpo é um vaso, né? Tanto que uma das coisas que a gente fala muito é que o seu corpo é o seu templo, né? Por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo, fazer uma alimentação mais regrada, né? Via de regra. Sei que é um papo meio careta, do tipo, não posso beber, não posso fumar. Mas Mas faz sentido, né? sim. Então a gente precisa tomar cuidado do nosso corpo. E aí o que acontece? Se eu me abasteço de uma coisa ruim, por exemplo, seja uma bebida, seja um cigarro, seja um vício em pornografia, seja qualquer coisa que a gente sabe que moralmente isso não é legal, claro. Não tô falando pra ninguém virar um monge budista, né? Sim. Mas assim, via de regra, você fala assim, eu sei que isso não é muito legal, né? Então, eu vou comer uma balinha, mas eu preciso comer, tipo, tudo isso, por exemplo? Né? Eu sei que, na verdade, existem estudos que falam que o açúcar vai fazer mal. Então, se eu comer um monte, eu sei que, na verdade, eu estou intoxicando o meu corpo. E se eu faço isso sempre, pensa que isso vai ficando armazenado no seu HD ali, né? Vamos dizer assim. E aí, quando você vai tomar a medicina, que é uma medicina que justamente vai querer limpar o seu corpo, ela precisa expulsar isso de alguma forma. Né? E aí, ela vai expulsar da forma que ela encontrar. E aí, se ela encontrar a forma, por exemplo, que vai ser do vômito, vai ser. Né? Se ela encontrar, por exemplo, que vai ser da diarreia, por exemplo, vai ser. Se, eu sou uma pessoa que eu tenho um problema com a minha criança interior, ou eu tenho problema com a minha família, ou qualquer coisa do tipo, vai ser através do riso, ou através do choro, ou através dessas coisas. E aí, é essa catarse porque o seu corpo não está dando conta de tanta informação espiritual que está entrando ali. E a medicina fala assim, cara, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. E aí ela faz você sofrer, entre aspas, né? Ela vai limpar aquilo que precisa ser limpo. Só que ela é uma planta professora, então ela não vai falar assim, olha, querido, não faça mais isso aqui que a mamãe não gosta, é feio. Ela vai falar, você tá aqui? Você tá em uma noite, ela não sabe se você vai voltar. Ela não vai falar assim, olha, na próxima sessão agora a gente vai olhar pra isso aqui. Não. Ela vai falar assim, cara, você vai limpar o que der hoje. E aí ela vai mandar bala no que precisa, entendeu? Mas tem uma coisa que a medicina talvez não explique. Por quê? Porque eu tomei uma dose desse tamanho. Uhum. E como que eu vomitei quase meio balde, cara? Isso pra mim não Você tem explicação. tinha Porque eu comentado. estava com o estômago vazio.
Eu acho que eu almocei 3 horas da tarde só, e, meu, já fiz Uma panqueca de digestão, queijo, já foi pro... um arroz. Já, Eu assisto episódio deles. já teve todo o processo ali e tal, e isso eu acho que não existe uma explicação. Ah, lógico, você já explicou o que é. Científica não, Mas né? científico eu acho que não deve científica- existir isso, né? Porque foi absurdo. Eu então. olhava e falei, meu Deus, de onde tá saindo tanto? Tanto líquido, né? Então, científica, eu não vou sim, conseguir sim. te explicar, porque não, nem sendo deve bem honesto, ter, né? porque Tipo, não tenho é como. algo totalmente espiritual isso. Pros caciques, eu conversei isso uma vez com um cacique e ele disse assim pra mim: você só vai limpar tudo. Tanto que eu falei assim: não, obrigado, eu não preciso chegar nessa parte não. Ele falou assim: você só vai limpar tudo a hora que você vomitar até a bile. A hora que tiver amarelo, aí sim, aí deu certo. Eu falei assim: não, obrigado. Obrigado, não precisa tanto, né? Mas isso é muito interessante, né? Porque também isso já aconteceu muitas vezes comigo, muitas mesmo, assim, anos. Eu falo assim, cara, eu nem almocei, sabe? Porque eu tive uma época que eu tinha muito receio. Eu falava assim, cara, eu não quero vomitar tanto. Então vamos fazer assim, eu não vou nem almoçar. Então eu nem almoçava. Pra chegar na cerimônia 8, 9 horas da noite. Chegava, eu passava mal pra caramba. Eu falava, cara, da onde que tá vindo tudo isso? Sabe? Sim. Então é uma coisa muito interessante. Então, isso faz parte desse místico e desse mistério de como a ayahuasca, como a medicina, ela atua na sua vida, assim, sabe? Sim. E aí, eu só consigo, pelo meu olhar, ter essa explicação energética, essa explicação espiritual de falar assim, isso estava dentro de mim de alguma forma, né? Então, precisava ser limpo de alguma forma. E muitas vezes, essa limpeza, ela não é sua. Porque quando você tá num rito coletivo ali, porque de repente, vou fazer um trabalho sozinho, por exemplo, específico, com uma pessoa que sabe o que está fazendo. Aí você vai falar, tudo bem, isso era meu, mas e da minha família, né? Mas de repente, você fala assim, um trabalho coletivo, muitas vezes, se a gente está aqui, né? Então, estamos nós 4 aqui fazendo trabalho. Você não consegue passar mal por algum motivo, algum bloqueio, alguma trava que você tem, ele vai vomitar por você, sabe? E isso também é muito interessante. E eu, particularmente hoje, eu acho muito bonito. Porque é muita essa lição de humildade de falar assim, cara, eu te ajudo, irmão. Você não tá conseguindo aqui colocar isso pra fora. O outro, então, pra gente, no xamanismo, a gente vê isso com muito respeito. As limpezas pra gente, tanto que eu falo isso sempre pra quem vai consagrar lá comigo a primeira vez, eu falo assim, eu sempre falo isso. Eu falo assim, entendam. Primeiro, não é uma vergonha. A gente, na verdade, quem tá conduzindo fica muito feliz quando vocês passam mal. Porque eu falo, porque eu falo assim, tá dando certo, né? Eu falo assim, vomitou é porque tá dando certo. Né? Funcionou. Você tá colocando pra fora algo que tá sendo tóxico pra sua vida, cara. Então, se você tá limpando, significa que funcionou super bem, deu certo. E se você não tá passando mal, mas o outro tá passando, tenha respeito, porque de repente ele tá vomitando por você, que você não tá conseguindo ter aquela situação e ele desbloqueia. E eu já vi muitos casos assim. Na cerimônia que eu acabei de conduzir sábado foi assim. E aí depois a gente faz uma roda de conversa para as pessoas falarem, você quer falar alguma coisa, como foi seu processo, ou, tipo, posso melhorar alguma coisa, tal. E a gente sempre tem essa roda de conversa lá. E aí uma das pessoas que estava lá foi muito interessante, porque estava sentada uma do lado da outra, e aí uma começou a vomitar muito, assim. E normalmente a forma como eu conduzo o trabalho é um trabalho mais meditativo, como eu falei, não é para o pessoal ficar passando mal. Então a gente tem as mirações, né, que são ali as visões, tudo isso, os recados que precisa ter, os puxões de orelha, mas não é um trabalho, e eu nem trabalho muito com medicinas fortes o suficiente para a pessoa falar assim, eu vou ficar vomitando muito. Porque eu quero mesmo que as pessoas falem assim, eu saí bem, eu tive respostas, porque eu já fui em cerimônia que, cara, eu vomitei a noite inteira, eu saí fraco no dia seguinte, falei, eu não consigo andar, de tanto que eu passei mal, eu saí com dor. Sabe o que você sair com dor de tanto que você vomitou? Você fala, cara, que absurdo. Eu fiquei não assim. foi legal. Então, não é uma experiência que você fala, vale a pena, mas você fala, cara, eu vou vir de novo pra passar por isso. Então, não é muito a minha vibe. Eu falo, cara, vai lá pra você ter as respostas que você quer, pra você alcançar as coisas que você quer, sabe? E aí você sair feliz e falar, preciso voltar. Por mais sofrido que tenha sido, mas eu quero voltar. Agora, pra você sair toda vez com dor e tal, eu falo, poxa, então foi uma conversa que eu tive com a medicina, sabe? Eu falo assim, ayahuasca, não pesa a mão, assim. Eu falo assim, hoje, pouca dose aí. hoje eu converso com ela assim, porque a minha relação é o que eu disse, ela mudou, né? Ela foi mudando ali, né? Então hoje eu converso com a medicina ali num outro degrau, assim, eu consigo falar com ela, assim. Mas antes não era assim. E aí eu falo, poxa, pega leve, assim, porque eu não quero que o pessoal saia aqui com a sensação de eu não quero voltar mais, sabe? E aí a gente vai mudando mesmo, né? Então, assim, diga. Confesso que eu falei que eu não ia voltar mais, porque foi intenso. Então, e às vezes pode ser traumático, dor, sabe? E
E uma coisa que eu saí um pouco frustrado, mas eu fui entender depois, né? Que eu fui em busca de respostas Uhum. para alguns pontos da minha vida que eu gostaria de resolver. E isso não aconteceu. Fiquei um pouco frustrado. Mas eu fui entender depois que não é no meu tempo isso, né? Na verdade, é o que a medicina quer que aconteça para você naquele momento, não o que eu quero. Seria a sua visão também? Porque eu tive pontos, tá, mano, eu quero resolver isso e estava com, acho que 2 ou 3 coisas, né? Fui lá, não fui pra ficar doidão, não, eu fui lá com propósito espiritual mesmo pra entender certos pontos e poder mudar, tá ligado? E isso não aconteceu e eu fiquei meio, puta, sério, eu fiquei meio chateadão, assim, né? Mas depois eu, conversando com a minha terapeuta, eu fui entender que não é no meu momento. Na verdade, a medicina queria que nessa primeira vez era para resolver outras questões e não aquilo que eu queria. E Não hoje, sei se você concorda com isso, que é dessa forma. sim, e hoje, quando você, agora que já passou, Sim. né? Como que você julga isso? Você acha que isso era, você precisava olhar para isso, independente da frustração, eu entendo a frustração. Sim. Mas você precisava olhar para isso, ou você acha que isso era menos importante do que você queria resolver? Não, são coisas que eu queria muito resolver, assim. Mas eu acho que eu precisava muito de uma limpeza também. Ah, Entendeu? Então, eu acho que naquele momento, eu acho que a medicina ela queria tratar outros pontos. E talvez numa segunda ida, que eu ia agora, nesse final de semana. Mas não vai dar porque eu vou tocar. Mas se eu tivesse de boa esse final de semana, eu ia no sábado, né? Mas, então, mas eu acho que só mês que vem agora. mas eu acho que o interessante é a gente enxergar, lembra, o remédio, né? Sim. Então, assim, eu não posso enxergar que eu vou tomar, vou consagrar, vou resolver minha vida na primeira vez que eu fui. E as pessoas também, elas têm muito essa busca, tá? Isso é muito comum, eu vejo isso. As pessoas, quando chegam lá e falam assim, ah, mas eu vou ver o quê? Ou, ah, eu vou conseguir resolver meu problema com a minha mãe? Ou eu vou conseguir parar de fumar? Tipo, não é assim. Claro que você vai, muito possível. A ayahuasca, ela transforma vidas, cara, assim. Por tudo que eu já vivenciei nesses meus 6 anos e pouco, e hoje por estar à frente de um trabalho, eu vejo como tem pessoas que fazem transformações absurdas, assim, sabe? Absurdas, assim. E isso aconteceu comigo, né? Então hoje também é a minha verdade, né? Eu tinha uma ex-namorada que ela, desculpa te atrapalhar, Imagina. ela fazia, consagrava, né? E ela fumava, bebia, né? E ela, quando ela consagrava, ela ficava 1 semana, 2 semanas sem tocar no cigarro. É. Sem Então- beber, assim. Mas também quando voltava, Então aí não adianta. parece uma chaminé. E a medicina faz isso com a gente, né? Mas porque, na verdade, as respostas estão dentro da gente, né? A gente sabe, na verdade, ali dentro, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer. A verdade é essa. E aí, quando chega lá, ela vai expandir. E uma das coisas que eu digo, que eu aprendi também com esse meu mestre, com esse meu professor, é assim, a gente precisa enxergar as coisas da ayahuasca da forma como a gente conseguir. Claro que às vezes a gente está muito imerso naquele processo, mas é olhar as coisas com bom humor, sabe? Eu olhar para aquela situação e falar, mas cara, isso não sou mais assim. Ou, eu entendi. Mas assim, como que eu posso fazer diferente? É que claro que quando a gente tá ali na primeira, na segunda, na terceira, na quinta vez, é muito difícil a gente fazer esse processo. Mas o que eu preciso entender? Que primeiro, ela é o espírito de uma planta que tá ali. E o espírito que tá ali, para os povos originários, para os indígenas, o espírito que faz essa condução é o espírito de um animal, que é o espírito da jiboia. Então, para eles, para nós, né, é o espírito da jiboia branca que tá ali. Se eu pensar na jiboia, ela é um animal silvestre, ela não é um pet, né? Então, assim, eu tenho que saber lidar com ela. Quando eu tenho a força, quando eu recebo a força, é um animal silvestre. E aí é um espírito da planta. Então, pensa, um vegetal que tá dentro de um ser animal. Então vai ter realmente um choque, vai ter uma briga mesmo. Por isso que, inclusive, eu vou querer passar mal. Por isso que eu vou não, mas isso não, eu não quero ver isso, né? Então eu preciso entender, acolher essa força, acolher esse espírito que tá dentro de mim ali e falar assim, tudo bem, a gente pode trabalhar junto? E eu sempre falo assim, não discuta com a ayahuasca, porque a ayahuasca sempre vai estar certa, porque ele é um espírito muito superior. Só que as pessoas, via de regra, elas, quando consagram e começam a ter as mirações, quando começam a ter as visões delas, muitas vezes elas não querem aceitar aquilo. Elas não querem enxergar, elas não querem olhar para ela, elas não querem ver que, cara, foi você que pisou na bola, sabe? Você que tá errando. E aí eu não quero aceitar isso. E aí eu começo a debater, e aí eu passo mal, e aí eu entro nos processos de, eu não quero mais isso na minha vida. Cara, se você olhar
com respeito, honrar aquilo e falar, cara, mas eu entendo. Eu fui assim mesmo, sabe? Eu sei que é difícil. Mas se você olhar e falar assim, poxa, eu vou aceitar essa transformação que ela tá me propondo, você vai ver que, primeiro, a sua vida vai mudar, e segundo, que vai ser muito menos sofrido, sabe? Vai ser muito menos sofrido. Quando eu consagrava lá atrás, como eu sempre tinha esse olhar mais de curioso, do que tipo, eu vou brigar, quando ela me mostrava as coisas que eu tinha que mudar na minha vida, eu falava assim, tá bom, mas eu faço como? E aí muitas vezes eu passava muito mal, eu vomitava muito, ela falava assim, ó, você tem que tirar isso aí que é um veneno no seu corpo, você tem mágoa. Eu falava, não tem mágoa de ninguém, tem sim. E ela me mostrava, eu falava assim, do quê? E aí quando ela me mostrava as situações, eu falava, cara, eu realmente guardo mágoa dessa pessoa, eu nem lembrava. Eu achava que eu não lembrava, mas estava lá, sabe? E a ayahuasca, por exemplo, ela curou coisas na minha vida, só pra você ter uma ideia, assim, uma vaga ideia, ela curou uma relação minha com meu pai, que eu fiquei 20 anos sem olhar na cara do meu pai. Eu não olhava no meu pai. A gente não se falava, assim, eu cruzasse com meu pai na rua, eu atravessava a rua. Eu tinha muita mágoa do meu pai, por coisas que tinham acontecido no passado dele, de relação dele com a minha mãe, meus pais são separados, e eu jogava muita coisa nas costas dele, assim. E aí a ayahuasca começou a me mostrar processos, assim, muitas vezes eu não queria enxergar, eu falava, não, deixa isso pro próximo. Ela falava assim, não, a gente vai trabalhar aqui. E aí às vezes ela falava, tá bom, eu vou deixar pro próximo ritual, você vai vir no próximo, eu vou deixar pro próximo. E aí a gente foi construindo essa relação, e até que chegou num dia que ela falou assim, a gente vai resolver isso aí. E eu falei assim, como, cara? Ela falou, a gente vai resolver. E aí hoje, assim, as pessoas que me conhecem, tanto que elas falam assim, Diego, o que aconteceu na sua vida? Porque eu nem falava, as pessoas falavam assim, Diego, você tem pai? Eu falava, meu pai morreu. Meu pai morreu. Tipo, e hoje, a gente é filho, tipo, de meu pai vai na minha casa, frequentar minha casa, eu vou frequentar a casa do meu pai. E não é aquelas coisas de, é gratiluz, é tudo bem. Não, é de verdade. É tipo uma relação de verdade, que você fala assim, cara, o que aconteceu? Tipo, não dá pra entender, sabe? E aí foi muito interessante que o dia que eu voltei a falar com meu pai, a cura foi tão absurda, assim, sabe? Que assim, só pra vocês terem ideia, o dia que eu voltei a falar com meu pai, a minha família paterna, eles fizeram um churrasco e veio gente do interior, sem brincadeira, pra ver o evento. Eles falaram, não é possível que o Diego voltar a falar com o pai dele. Tipo, não é, porque todo mundo sabia a rixa que a gente tinha, sabe? Eu e meu pai, a gente saiu na mão, sabe? Era assim, era muito sério o que a gente tinha. E aí quando a Ayahuasca falou, não, vamos curar isso aí. Você vai curar. E eu falei assim, como? Como? A primeira vez que ela me falou, foi na primeira vez que eu consagrei, ela falou, você vai curar com seu pai, viu? Eu fiz assim, eu dei risada. Falei, como eu vou falar com meu pai? Eu falo com meu pai há 20 anos, eu nem quero saber dele. Falei, não, mas a gente vai fazer esse processo, eu vou te mostrar. E aí ela foi mostrando, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E aí foram pequenas coisas que ela foi, até no dia que ela falou assim, agora a gente vai resolver. Sabe, foi nessa época agora que a gente tá, que foi na época dos ancestrais. E aí que, tipo, tava pra chegar, né, finados que vai ser ali em novembro. Foi bem nessa época, assim. Eu fui na cerimônia de setembro, que foi a que eu acabei de fazer, e aí a de setembro é a cerimônia da primavera, eu foco muito numa energia de Ganesha, que é uma energia de abertura de obstáculos e tal, que eu gosto muito do panteão hindu. E aí eu fui num ritual de Ganesha, e aí, tipo, eu vi assim, sabe, a medicina falou, e Ganesha falou pra mim assim, você vai resolver sua vida com seu pai, agora. Eu falei, o quê? Eu falei, cara, como? Eu sei que a gente tá trabalhando, mas como? Agora. Ela falou, não, vamos resolver. E aí, eu fui conversar com meu pai, assim, tipo, sabe, do nada, cara. Do nada. Eu fui conversar com meu pai, e aí ele todo ressabiado ali, tipo, o que esse cara quer aqui, sabe? E muitos anos sem ver meu pai, quando ele chegou, ele não me reconheceu. E aí foi toda uma questão ali. Eu falei, não, eu tô aqui por um propósito maior, eu acredito, e eu vou fazer tudo. Tipo, a ayahuasca me deu as palavras que eu tinha que falar com meu pai. Ela falou, você vai falar assim, ó. E eu falei, tá bom, eu vou fazer. Você tá falando, eu vou fazer porque eu acredito. E aí, quando eu falei, sabe que, tipo, que você é a pessoa desmontar? E meu pai é muito sério, sabe? Tipo, e aí? Tudo bem? Tipo, beijo no rosto e tal. Meu pai não tem abraçar. Não, meu pai é assim. E aí meu pai começou a olhar pra mim, quem é você? Eu falei assim, então, aquela pessoa que você conheceu, ele não existe mais. Eu renasci. Porque foi muito isso, esse processo que eu fiz com a ayahuasca, sabe? E aí, quando ele me abraçou e começou a chorar, eu falei, cara, ayahuasca, você tá certa. Eu nunca vi meu pai chorar como eu tô vendo meu pai chorar. E aí, tipo, curou a ponto da gente hoje fazer churrasco. Eu sou vegano, então a gente faz churrasco vegano ali, né? Pra ele come carne, mas a gente, tipo, se dá muito bem, assim, sabe? E aí meu pai conta histórias pra mim hoje, quando eu vou lá, do meu avô, sabe? Do avô dele, que eu falo, cara, quanto tempo eu perdi, que eu não tinha essas histórias da minha vida.
sabe? E agora eu tô resgatando e falando, cara, por que eu fiquei 20 anos sem falar com meu... Hoje pra mim não faz o menor sentido. Claro que na época fazia. E aí foi a ayahuasca que fez isso, sabe? Porque foi bem isso, ela me falou as palavras que eu tinha que falar. Né? Então, e é muito interessante, por isso que eu falo, que ela transformou a minha vida, né, em vários quesitos, sabe? Em vários, assim. Na minha vida profissional, tudo ela foi fazendo, ela foi me mostrando, assim, a ponto de eu falar assim, o que tá acontecendo? Sabe? Então, as coisas, só que claro, né, você tem que se abrir pra medicina, você tem que falar assim, não, quando ela te dá uma lição de casa, você tem que falar, beleza, eu vou fazer. Porque não adianta ela te mostrar, por exemplo, a criança interior e falar assim, ó, só que agora você vai ter que jogar mais bola, por exemplo. E aí você fala, ah, tá bom. E aí, quando você tá na força, você fala, tá bom. Passou 2, 3 dias, uma semana, você nem lembra mais. Você fala assim, ah, por que eu vou ficar jogando bola, cara? Não faz o menor sentido. Só que você tem que entender que isso faz parte do processo. Né? E aí não adianta eu consagrar uma vez só. Eu tenho que voltar outras vezes, porque é sempre assim, ela vai dando peças do quebra-cabeça, sabe? E aí daqui a pouco você fala assim, olha, esse quebra-cabeça eu consegui montar, já entendi. Aí ela vai pra próxima fase. Ela fala, próximo, sabe? Então, por mais que hoje eu esteja à frente de um trabalho, então as pessoas olham e falam assim, Diego, como você consegue ficar de pé? Como você consegue fazer um benzimento? Hoje. Né? Hoje eu consigo. Mas também, minha relação foi amadurecendo, lembra? Então eu também já fiquei em estados no começo que eu não conseguia levantar. Uma coisa, nunca pegue o tambor dos outros sem a permissão dele, tá? Porque isso já aconteceu comigo. Sério? Eu tava na força, eu tava muito na força, né? Eu tenho um tambor que não deu pra trazer hoje. E aí, porque pra gente são instrumentos de poder, né? Então, que nem a minha maraca, ela faz muita coisa. Tipo, então eu consigo desde pôr uma energia em você, quanto tirar uma energia. E aqui dentro, pra gente, de acordo com os indígenas, a gente consegue armazenar a energia, armazenar um espírito, inclusive. Então, se vamos supor, tem um espírito ruim ali do seu lado, eu vou tocar a maraca, eu vou tirar ele e vou pôr ele aqui dentro. E aí eu vou depois dar um fim pra isso, dar um direcionamento pra isso, É né? tipo uma Pokébola isso aí. Eu ia falar que Eu vou pegar um Pokémon aqui meio maligno. eu ia falar que é tipo caça-fantasma. Eu ia falar ele isso tá ali, agora, né, também, aquela ele tá caixinha, mais né? ali, Puxa o, E a gente faz o isso mesmo. sucessor ali, quem foi? E tanto que tem maracas que elas estouram mesmo, porque é muito forte a energia. E a gente usa, inclusive, ela, se eu vou fazer um benzimento, por exemplo, um rezo, para me defender também das energias ruins. Então, se eu tô sentindo muito, tipo, eu começo a girar ela e eu vou na minha intenção, vou fazer um rezo específico para me defender daquilo. Então, ela é muito importante, ela é meu instrumento de poder. Aí, imagina, eu tenho todo esse apreço com essa coisa e aí tá lá. E aí vem alguém, por exemplo, que não tem esse contexto, e aí fala assim, puta, que legal, acho que eu preciso tocar. Cara, eu quero matar, isso já aconteceu comigo. Eu tava na força, assim, eu tava num processo que eu não conseguia levantar, que foi mais no começo. E aí eu tava com o meu tambor, assim, que eu já tinha aprendido a confeccionar tambor e tal, e eu tava com o meu tambor, e ele tava, assim, perto da fogueira. E eu tava assim, não consigo levantar, né, tô na força. E aí veio uma pessoa aleatória, que não era minha amiga, porque ainda se é um amigo seu, você fala, cara, mas ele é meu parça. Ele não era. E aí ele pegou meu tambor e ele começou a tocar. E eu fiquei, cara, Irado. muito, só que eu não conseguia levantar. E aí eu fiquei, sabe, tira a mão do meu tambor, só que eu não conseguia falar. E a medicina falando, larga pra lá agora que você tem que trabalhar isso aqui, ó. Meu tambor. E eu fiquei muito bravo, assim, sabe? Que eu falei, mano, por que ele tá pegando meu tambor, né? Aí quando terminou o trabalho, né, eu falei assim, cara, por que você pegou meu tambor? Aí ele, porque eu achei que eu tinha que tocar. Eu falei, mas quem te autorizou? Você nem me pediu. Aí ele, mas eu senti que eu tinha que tocar. Eu falei, tá, mas e daí que você sentiu? Eu falei, mano, tem a forma certa de tocar, porque também isso é interessante, assim, quando você vai tendo os instrumentos, aí você vai consagrando, a medicina, ela vai falando com você, ela vai te explicando, isso é muito interessante. Ela fala assim, você vai tocar de tal forma, você vai fazer tal rezo, o seu cachimbo, eu tenho esse cachimbo, eu tenho mais uns 2, que ela fala assim, você vai usar esse cachimbo nessa situação. Aí você fala assim, tipo, pra mim, né, que tô aqui, eu falo assim, gente, mas é tudo igual. Mas na hora do trabalho, ele tem uma função específica, ele atrai um espírito específico, então é muito interessante. E aí se eu tenho toda essa questão e vem alguém que não tem esse contexto e usa, inclusive ele pode pegar uma carga ruim, porque ele tá ali, tipo, só tocando, né? E aí eu fiquei muito assim, sabe? Eu falei assim, não, isso não pode acontecer, cara, não. Né? Então, quando for pegar, eu falei assim, posso tocar? Posso tocar seu tambor? E aí, normalmente, porque nem quando eu tô no trabalho, isso também é interessante. Às vezes eu tô no trabalho e eu sinto que a pessoa tem que tocar. Aí eu pego a maraca, aí eu falo que a ayahuasca fala comigo. Ela fala assim, dá pra tal pessoa. E é muito interessante, que eu falo assim, você quer tocar? Aí é muito... Olha, nunca me aconteceu.
A pessoa sempre fala, nossa, eu ia te pedir. Eu falo, "Tó." E aí você, aí foi a Ayahuasca que falou. Às vezes eu tô tocando tambor e falo assim, é pra você tocar, tá? Eu falo assim, mas, né, é tipo, você vai mudando. Então isso é muito interessante, assim, como ela fala, e se você deixa passar, sabe? Tipo, você fala assim, já foi, sabe? Então, os processos com a Ayahuasca são muito nesse formato de rede, de um ajuda o outro, né? Sim. Que é isso que eu tava falando da menina passar mal. Ela começou a passar mal aqui, aí no final do trabalho, foi muito interessante que a menina falou assim, nossa, sabe o que foi interessante? Eu não tava conseguindo vomitar e eu tenho certeza que eu pus a mão assim, eu não sei porquê, e aí você começou a vomitar e eu falei, ela tá vomitando por mim. Eu falei, cara, explica isso. Como você explica? Doideira, Sabe? né? Que tipo, não, isso é coisa da minha cabeça. Não tem. Como que ela sentiu? Ela sabia. E aí a outra que estava vomitando falou assim: nossa, que engraçado, porque eu tava sentada, tipo, num processo meu, e aí eu senti assim: olha pra ela. Quando eu olhei, você fez assim com a mão e eu senti automático eu ter que vomitar. Me explica. Como que Parece que tá explica? todo mundo em Então, sintonia ali, todo não mundo é? em sintonia. Então eu falo, a gente tá numa rede mesmo, sabe? Então é muito importante, inclusive, fazer trabalhos em grupo, porque você se cura, você cura o outro te cura, sabe? Então são Sim. trabalhos muito interessantes que você precisa estar ali, sabe? Naquele processo para falar assim, a Ayahuasca me escolheu, né? E não é aleatório, né? Então sempre vai ter, quando for consagrar, sempre vai ter aquelas energias que, o ônibus quebrou, saí atrasado, sabe? Essas coisas vão acontecer porque vão tentar te impedir. Mas se você falar, não, peraí, o meu intento é muito maior. A gente fala intento, assim, que é a sua intenção mesmo, sabe? Não, meu intento é que eu vou nisso aqui, cara. Eu preciso cumprir meu propósito, eu vou lá. E aí você vai, você fala assim, cara, eu precisava estar aqui, sabe? Então é muito transformador, é muito interessante. Eu queria perguntar pra você, você falou dos benefícios da Ayahuasca, e a gente teve aquele caso com o filho com o neto do Chico Anísio, né? Que ele frequentava, ele consagrava e ele começou a ficar muito mal e acabou falecendo. Assim, o que será que aconteceu pra ele poder ter chegado naquele tipo de situação? Então, Porque você falou muitas coisas boas, né? E eu Sim, fiquei com sim. isso na Não, mas cabeça. tem que perguntar mesmo. Primeira coisa, a gente precisa entender, inclusive, o processo físico e químico da ayahuasca, né? As pessoas dizem, eu não vou consagrar, não vou tomar porque ela vai viciar. Né? A ayahuasca, ela não vicia. A gente tem estudos, inclusive, pesquisas. A forma como ela age na gente, eu até trouxe anotada aqui. Ó. Eu trouxe até a lição de casa, ó. Ela tem um efeito na gente psicotrópico, né? E as Sim. pessoas acreditam que como ela vai, o efeito psicotrópico é o efeito que vai mudar o seu comportamento. Né? Então ela vai ter uma mudança ali em você. Então a bebida vai fazer isso, né? As drogas, por exemplo, elas vão fazer isso. Só que aonde a ayahuasca ela age na gente, no sistema nervoso central, é um lugar extremamente diferente da onde, por exemplo, uma cocaína vai agir, da onde a maconha vai agir. E não tô discriminando, não, tá falando, não pode usar cocaína. Não, não é isso. Estou falando que são lugares diferentes mesmo. Uhum. E aí, o fato dela estar em lugares diferentes, agindo em locais diferentes, né? Então, normalmente, heroína, cocaína, até a própria bebida, até a própria maconha, ela vai agir num lugar mais estimulante do nosso cérebro. E aí, automaticamente, poxa, se ela tá me estimulando, é legal, então ela vai me viciar. Já a ayahuasca, não. Ela vai agir num sentido mais ante a sua depressão. Por isso que eles falam que ela combate depressão, estresse. Então, ela vai agir num outro lugar. Então, primeira coisa, ela não vai viciar. Já vi muitas pessoas falando, muitas pessoas chegam pra mim, inclusive, falam isso. Eu quero tomar, mas eu não quero ficar igual o filho do Chico Anísio, eu não quero ficar viciado, eu não quero morrer. Primeiro que ela não vai fazer isso, é a primeira coisa. É a gente entender que o processo ali é um processo totalmente diferente. E aí, o que aconteceu? É muito difícil dizer o que aconteceu, porque não estava lá, né? Eu não sei exatamente como foi, né? Porque, tem o que se fala, mas foi exatamente assim, né? Então, pelo que eu já vi, né, dos vídeos e já vi dele falando, e eu super entendo, se eu tivesse um filho, mesmo conhecendo a medicina, tá, hoje, se eu tivesse um filho que tivesse tomado, tivesse morrido, cara, eu também teria essa aversão de, não tomem ayahuasca, e tipo, eu acho que a ayahuasca matou meu filho. Eu entendo. Porque eu vi uma entrevista do Nísio, né, que é o filho do Chico Anísio, que foi o neto do Chico Anísio que Sim, faleceu, sim, né? sim. E ele Ele tem uma bandeira muita contra. mágoa muito forte com a consagração. Sim, e é Mas natural, né? dá Ele pra entender perdeu também, alguém né? querida pra ele, né? Sim. Então, assim, eu super entendo. E é o que eu tô dizendo. Se eu perdesse alguém por conta da medicina, eu não posso julgar ele e falar assim que eu não pensaria igual, mesmo conhecendo, né? Mesmo consagrando, mesmo servindo. Eu falo, mano, o que aconteceu com essa pessoa? Mas o que eu posso dizer?
que tem Não, o que muito pode da, ter acontecido, né? Então, eu acho que tem muito da condução, né? De como isso, É, eu também esse acho. trabalho foi conduzido, porque lembra, trabalho espiritual. Então é muito diferente, cara, de você. Eu já fui em trabalhos muito diferentes. Já fui em trabalho conduzido por indígena, já fui em trabalho conduzido por. Ah, vamos lá, sabe? Tipo, e é legal. E aí eu via que essa condução não era legal. Então depende muito de como é a condução, porque você tá num processo espiritual. Se isso não for conduzido de uma forma responsável, não vou nem falar de certo e errado, mas de uma forma responsável, de ó, eu sei tudo que você tá passando, mas a hora que eu falar acabou, acabou. Porque muitas vezes a pessoa fala, vamos fazer o ritual de ayahuasca, aí acaba, a pessoa sai com todos os espíritos ali junto com ela e vai embora, sabe? E aí isso, pra cabeça de quem não tá preparado, pra cabeça de quem é a primeira vez, ou pra cabeça mesmo de uma pessoa que já foi algumas vezes, imagina, tipo, vários espíritos ali na sua cabeça 24 horas por dia. Fora tudo isso, pensa em todo o processo químico, como eu falei, né? Então, você pode consagrar uma dose de 50 ml, e eu sei que tem lugares que dão um copo desse aqui. Tipo, olha Nossa. a proporção, que absurdo que Ela é. vai pro espaço. Então, só que aí você pensa que você tem todo um processo espiritual. Normalmente, um processo com uma dose de 40, 50 ml, vai até uns 30, claro, dependendo da graduação da medicina, ele vai durar cerca de 3 a 4 horas, tá? Mais ou menos, tô falando de efeito físico no corpo. E aí, imagina, 3 a 4 horas. E aí, eu conheci uma pessoa, eu conheci mesmo, não foi, me contaram, não. Ela tomava ela tomava 5 copos americanos. Ah, eu vou num lugar que eu tomo 5 copos americanos. Eu falei, mas o que acontece com você depois? Você morre, né? Porque assim, o que acontece? Ah, não, mas é um processo muito legal e a gente entra numa vibe de ver seres extraterrestres e tal, e a gente fica lá e entra tipo 7 horas da noite e a gente sai 6 horas da tarde no outro dia. Cara, você fica 12 horas. Vai dar ruim. Né? Então, o que pode ter acontecido? Pode ter sido uma ultra mega dosagem que ele tomou, né? Pode ter sido uma condição irresponsável. Então, já vi casos que a pessoa fala assim: ah, eu tomei em casa. Sua casa estava protegida espiritualmente para aquilo, para aquele ritual, para aquele momento, sabe? Tinha todas as proteções que deveriam ter, energéticas. Você tinha permissão dos seus mentores, dos seus guardiões espirituais para fazer aquilo, sabe? Eu já fiz, normalmente, assim, eu tenho um espaço e eu faço no meu espaço. Ah, Diego, eu faço trabalho sozinho? Eu, sozinho. Primeiro que o cacique, ele nem fala que você deve fazer, tá? Fala, não faça. Né? Eu faço contato com o cacique que ele fala assim, você não faz, né? Eu faço pra ele. De vez em quando, ele puxa a minha orelha, ele fala assim, não faça. Porque você não sabe. Sabe, por mais que você fala, não, mas eu conheço. Você tá falando do mundo espiritual, cara. Qualquer coisa pode acontecer do lado de lá, que você acha que você conhece. Então é muito perigoso. Então você tem que fazer muito sempre amparado, sabe? Então é difícil dizer o que aconteceu com ele. Pode ter sido muito, né? E aí tô falando de coisa física mesmo, ele consagrou muito, né? Então não deveria. Pode ter sido toda essa questão espiritual envolvida, que não foi conduzido da forma certa, ou foi da forma mesmo que não era uma forma equilibrada. Então depende muito do que foi. Assim, porque pelo que as pessoas que vieram aqui, tanto o Rafa que consagrou, você falando, a Kelly, até a Jay também, quando veio aqui, falou. E pensando nesse caso do filho do Nísio, é o que dá pra perceber que realmente foi uma coisa que foi mal conduzida, né? Foi uma coisa assim. Caso isolado. Né? Um caso isolado que foi feito no fundo de quintal de casa. Alguém que não teve Cuidado. um cuidado certo pra poder estar oferecendo esse tipo de trabalho, esse tipo de consagração. E eu acho que. Não sei também pela dose. Bom, assim, não dá pra gente saber, né? Mas pelo que a gente conversa aqui, tanto conversando com você agora, a gente percebe que realmente o que parece ser, o que dá indício ser, é que foi uma má condução, da consagração, né? Normalmente tá muito ligado a isso, tá? Eu sempre falo para as pessoas que vão lá, quando consagram, eu falo assim, ó, você não precisa vir aqui para sempre, você não precisa vir consagrar comigo sempre, sabe? Vai conhecer outros lugares, inclusive, para você saber se você gosta, para você saber se, não, eu gostava da condição dele ou não, o meu negócio é a medicina mesmo, então vá. Só que assim, saiba onde você está indo, porque assim, cara, eu vejo coisas muito absurdas, eu sei de histórias muito absurdas, sabe? Desde pessoas, eu vi até você falando assim, medo da pessoa se jogar na fogueira, né? De repente da pessoa entrar numa bad e tal. Eu nunca soube de histórias de pessoa se jogar na fogueira, mas eu já soube de histórias, por exemplo, da pessoa, dos ritos serem abertos em lugar de floresta, por exemplo, e não ter uma condução adequada, e a pessoa saiu andando, quem estava ali conduzindo o trabalho não foi atrás da pessoa, e a pessoa caiu na floresta, se cortou inteira, se machucou, quase morreu.
E aí, assim, foi a ayahuasca que matou? Na verdade, não foi a ayahuasca, se você pensar, né? Foi o processo dela ter caído lá e tal. Mas o que aconteceu? Foi uma má condução. O cara vê que a pessoa tá levantando ali e ele simplesmente não foi lá ajudar ela, né? Então, eu sou muito, muito chato com isso, inclusive, sabe? Eu prefiro fazer trabalhos. Hoje eu faço trabalhos muito pequenos, do tipo 6 pessoas, 8 pessoas, porque eu tenho como estar ali. Eu tenho como estar olhando o que está acontecendo com as pessoas, sabe? Mas eu sei que tem trabalhos de 100, 150, 200, 300 pessoas. E aí é importante que você tenha outros guardiões ali, outras pessoas que possam amparar aquela pessoa. Porque se ela entra num processo dela, não tô nem falando dela sair andando, mas se ela entra num processo muito, muito bad mesmo, de eu tô vendo uma outra vida minha, e eu matei fulano, e eu não quero ver isso aqui. E aí é um. E aí o outro entra num processo parecido, e o outro. E aí eu faço o quê? Então, assim, é importante eu ter uma boa condução, uma condução responsável, né? Então, normalmente, os processos ruins, né, as más experiências, elas vão estar mais conectadas com uma má condução, né? Ou com uma mistura de coisas, né? Também é isso. Então, eu me preocupo, por exemplo, a ter uma condução o mais próximo do que eu aprendi. Claro que sempre vai ter o seu toque, o seu dedo ali, de tipo, eu faço uma coisa, né? Então, por exemplo, na cerimônia que eu acabei de conduzir, a gente fez um rito voltado para Ganesha, que é uma deidade que eu me afinizo, que eu gosto. Claro que eu avisei todo mundo antes, né? Eu não simplesmente falo, vai ser assim. Falou, pessoal, vou fazer um rito para Ganesha, um puja para Ganesha, tal. Tudo bem, né? Então a gente vai consagrar a medicina, mas vai ser nessa energia aqui, vou colocar uns mantras. Legal? Tudo bem, vamos fazer. Tá bom, né? Mas tirando esse, que eu falo que é a exceção, todos os meus ritos, eles são muito voltados para os povos originários, porque foi assim que eu aprendi, né? Então eu tive contato com os caciques, com o pajé, que veio do Acre, sabe? Pra, tipo, falar assim, não, é assim, cara, sabe? A gente faz assim, ó. Né? Então, quando eu fui aprender com o rapé, aprender a medicina do rapé, aí eu aprendi o rapé. E aí depois eu estudei com o cacique, tipo, várias semanas, o cacique falando, ó, é assim, ó, como que é? Por que você tem que fazer uma dieta? Por que você não pode transar antes? Por que você não pode fazer tal coisa? Eu falei, tá. E aí você fala assim, então isso tudo acaba fazendo parte de uma condução mais responsável, né? De eu poder falar assim, eu vou aplicar nessa pessoa, eu posso utilizar dessa forma, porque senão, cara, você tá soprando uma energia, por exemplo, do rapé naquela pessoa, e se você não estiver bem, você vai soprar uma coisa ruim, e ela vai sair ruim. É a mesma coisa a ayahuasca, por mais que ela esteja tomando ali, e quando eu vou dar pra pessoa, eu faço um rezo naquela medicina, por mais que ela tenha sido rezada. Então você falou da questão sexual, porque também o ato sexual, ele gera muita energia, né? Então, acho que aquilo tem que ser... Você tem que estar meio que limpo pra ir fazer a consagração, né? A gente, assim... Não que suje, não que seja sujo, mas eu entendi. Entendeu, né? Não, porque o pessoal fala, tá falando que o cara vai transar e não vai se sujar espiritualmente falando. Né? Mas é que... E a gente vai ter que nivelar porque a gente não sabe quem é, né? Então, uma coisa é... eu vou ter uma relação com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu companheiro, com a minha companheira, é a mesma pessoa, eu tô ali, né? E vai ser, de fato, um ato de amor, né? Outra coisa é, eu vou sair à noite e vou pegar várias pessoas, é muito diferente o tipo de energia. E vai consagrar no... Então, e aí como é que eu vou falar pra pessoa assim, você que é casado, você pode ter uma relação com a sua... Você, eu não sei, então melhor não. Então a gente primeiro fala que não, mas até porque tem essa troca de energia mesmo, né? Quando você tem o ato sexual, você tá dando a sua energia pra pessoa, independente do ato que for ali, só o fato de você estar junto ali em todas essas intenções, você vai transmitir a energia pra pessoa e a pessoa vai transmitir a energia dela pra você, né? Então tem toda essa questão. Fora isso, tem toda a dieta que a gente faz, de alimentação mesmo, que até se falou da carne, a gente não consome, né? Sofrível, velho. De não comer. Você falou que é muito carnívoro, né? Então, pro vegano aqui é tranquilo. Sofri, mano. E eu virei vegano porque a ayahuasca que mandou, viu? Porque eu não era, não. Eu não era vegano. Eu comia carne. Eu sofri muito. Eu comia carne. Pra mim, tipo, era normal, assim. Eu nunca fui muito carnívoro. Mas eu gostava de carne. A minha esposa, ela era vegetariana. E aí, pra mim, eu comia carne, ela era vegetariana. Até um dia que eu precisei, que a espiritualidade falou assim, você não vai comer mais carne, viu? E eu fiz assim, eu vou sim. Eu sou meio afrontoso, assim. Eu vou sim, eu vou comer carne. E aí, dormi, comecei a sonhar a noite inteira, assim, sabe? Que eu não tinha que comer carne, eu acordava passando mal. E aí eu fui tendo limpeza, como se eu tivesse consagrado a medicina, sem ter feito nada. E eu passava mal, e aí eu escutava assim, ó, na minha cabeça, né? Eu escutava assim,
você vai colocar pra fora toda a carne. E eu falava assim, mas que carne? Que loucura é essa? E aí eu passando mal. Quando eu acordei, né? Quando eu não dormia a noite inteira. Quando eu acordei, assim, quando amanheceu, eu fui abrir a geladeira e um dia antes eu tinha ido nesses atacadão e eu tinha comprado pacote fechado, sem brincadeira, juro pra você. Pacote fechado de nugget, tipo caixas de hambúrguer, salsicha de quilo, bife, sabe? E aí eu não consegui olhar pra geladeira. Eu olhei pra geladeira e assim, o que é isso? Falei, não. Aí fui pegar o presunto que eu comprava de peça, presunto. Não, mas eu não consegui comer. Eu falei, não, que loucura é essa que tá acontecendo comigo? Eu falei, não vou comer mais carne. Aí eu falei, não, vou deixar aqui, né? Aí minha esposa falou assim, deixa, de repente você muda de ideia. Eu falei, não, mas eu não vou mudar de ideia. Eu falei, tá me dando ânsia, cara, que loucura é essa? E aí fui tentar comer à noite e não conseguia. Eu falei, mano, a ayahuasca não quer que eu coma mais carne. Eu falei, que é isso? Aí liguei pro meu irmão e falei assim, você quer ficar feliz? Tudo de carne vai pra onde? Meu irmão ficou feliz da vida. Eu falei, não é possível. Eu falei, não, a ayahuasca não quer mais que eu como carne, não vou comer mais. Doei tudo. E aí depois, isso foi tipo coisa de uns 2 anos pra cá, 1 ano e pouco, mais ou menos. Aí você falou assim, agora você vai ser vegano. Eu falei, não. Eu falei assim, mas eu gosto de um queijo. Eu gosto demais. Eu falei, cara, como eu vou ficar sem um queijo coalho? Ovo, Eu nada. falei, cara, nada. Provolone. E ela falou assim, não. Aí ela falou bem assim pra mim, você cultua um deus com cabeça de elefante. É carne. Como você vai comer carne? Como você vai tomar leite? Eu falei, mas isso não tem nada a ver. Ela falou, não vai mais. Só que eu sou, hoje, né, eu sou bem obediente. Eu falei, tá bom. Consagrei a medicina no sábado. No domingo eu falei, não como mais. Chegou. Acabou. Nunca mais. Sente falta? Não. É que minha esposa é vegana, né? E a minha esposa é terapeuta. Vocês deviam chamar ela aqui, ó. Minha esposa é terapeuta Ayurveda. É o quê? Terapeuta Ayurveda. O que seria isso? Terapia Ayurveda é uma terapia que mexe muito com os alimentos. Eles têm, pra Ayurveda, eles acreditam que nós temos doshas no corpo, que são energias. Qual que é o nome dela? Cada um Desculpa. tem, da minha esposa, Luciana. Luciana, queremos você aqui pra falar sobre Ayurveda. 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 Ela tem uma cafeteria que vegana, né, aqui em São Paulo. E aí a Ayurveda acredita que o alimento cura. Os alimentos curam. E aí, se ela vir, ela tem a história, tem um estudo de caso, né? Ela bem pra falar, tipo, como os alimentos curam. E aí, cada elemento, ele atua num dosha, né? No nosso corpo. Então, não vou entrar aqui no mérito, porque ela explica muito melhor que eu. E aí, os alimentos vão curar isso. E aí, ela faz comidas assim, alimentos que... Tanto que a empresa dela é sobre nutrir a alma. E ela faz alimentos que você fala assim, isso aqui é carne. Mas não é. Sabe? Ela faz um queijo coalho vegano que você come e você fala, mano, isso é queijo coalho. E não é. Você falou que ela tem uma cafeteria vegana. Vegana. Como que é uma cafeteria vegana? Tem... É o quê? O café não é... que o café que ela usa é orgânico. Né? Mas é o café mesmo, né? o café... Não sei, vai que Café, faz né? um... Não, o outro café, tipo mas o leite não é. Né? Ela usa, por exemplo, leite de aveia, leite de amêndoas. Então, os bolos que ela faz, por exemplo, é com farinha de arroz. Então, porque aí tem toda uma questão de, porque o trigo faz mal, Sim, né? sim. Porque tem o açúcar que faz mal. Então, ela não adoça com, por exemplo, os doces dela que ela faz não são adoçados nada com açúcar. Então, é tudo adoçado com fruta. Tipo, você come o brigadeiro dela, você fala, mano, isso aqui é com leite condensado. Não é possível que não tenha açúcar. Não tem nada de leite condensado. Não tem nada de leite, assim, sabe? Ela vai usar só coisas vegetais, coisas orgânicas, que são pra... que legal. uma Ô, outra Diego, pegada. e deixa eu te perguntar, mano, depois que você virou vegano, assim, fisicamente, como é que você ficou? Você se sentiu melhor? Como é que... Isso é muito interessante, porque quando a medicina falou pra mim que eu ia virar vegano, eu falei assim, não, né? Eu falei, não quero virar vegano. Ela falou, não, você vai virar vegano. E aí, virei pro veganismo, eu me sinto muito bem hoje, assim. Aí todo mundo fala, e a proteína? Né? E aí isso é muito interessante. E aí, de novo, ela vai saber explicar melhor que eu, porque como é a praia dela, alimento, ela sabe explicar melhor que eu. Mas a quantidade de proteína que tem na carne, quando você compara, por exemplo, com brócolis, com feijão, com grão de bico, ela é infinitamente menor. Então, na verdade, a gente não precisa de carne para viver. A verdade é essa. Sabe que a gente come, Aí, então, a gente foi ensinado a comer carne, mas na verdade a gente não precisa. Todo mundo fala, né? Sim. Sendo contra os nutricionistas, falando, o que esse menino tá falando? Mas na verdade a gente não precisa. Né? Tanto é que quando eu fiz os meus exames, eu fui fazer exame de sangue e tudo, e aí o cardiologista falou para mim, foi muito curioso, que o cardiologista, tanto o cardiologista, quanto eu passei depois no gastro, passei no endócrino, né? Que eu fui fazer bateria de exames, e aí eles olhavam os exames, todos falavam a mesma coisa. Diego, você precisa diminuir a carne, tá com muita proteína. Eu falei, então, eu sou vegano, eu não como carne.
mas e essa quantidade de proteína? Eu falei, então, é muito grão de bico, é muito brócolis. Eu falei, tudo bem, eu preciso diminuir. Mas não é. Então a gente não precisa. E é muito curioso como você vê que todo o seu estado físico mesmo, desde que você faça substituições corretas, né? Porque o mal, normalmente, dos vegetarianos, dos veganos, é como eles não consomem ali a carne, ou, por exemplo, o leite, eles acabam descontando muito no pão, muito em outras coisas. Então é você saber fazer as substituições mesmo, sabe? Falar assim, não, deixa eu comer isso aqui que é mais saudável. É ir pro mais saudável, na verdade. Né? E aí as pessoas acabam indo muito, então eu vou comer muito fast food, tipo, como hambúrguer vegano e tal, só que aí você tá consumindo muita gordura, então isso também é ruim. Então se você souber dosar, e se você comer bem feito, né? Porque também tem isso, que as pessoas falam, comida vegana é ruim. Cara, Não, eu já comi umas coisas veganas bom pra caramba. se souber louco. fazer, né? Porque é a mesma coisa que você pegar um bife da geladeira, cru, e colocar ele na boca. Tipo, você vai falar, mano, que gosto esquisito. Sabe? Não, mas tem gosto de sangue, mas assim, é a mesma coisa. Então, se você souber temperar, fazer da forma correta, na verdade, você vai falar assim, mano, esse negócio é muito gostoso, sabe? Não tem como ser ruim se ele é bem feito, sabe? É, e a pessoa tem que se consultar com um especialista, né? Ah, No sim, caso, né? Chega lá, sim. virei vegano e Sim. começa a comer, sabe? Então não tive, tipo, pra mim não foi difícil porque ela já é, né? E aí, como ela já tem a empresa, então pra mim foi, todo mundo fala, ser vegano pra você é fácil. Aí eu falei, é fácil, porque tudo bem que tem ela, mas eu aprendi, né, a viver, assim, nesse universo, assim. Mas hoje eu não sinto, pra mim é tranquilo, hoje eu não sinto falta, não. É ruim quando você vai num lugar e não tem opção, né? Que aí você fala assim, nossa, mas eu vou ter que comer, tipo, quando eu vou num barzinho, por exemplo, com os amigos. Aí não tem. Aí eu falo, nossa, eu vou ter que comer batata frita, só. Porque é muito difícil. O lugar fala assim, não, mas eu tenho. E via de regra, você fala assim, eu sou vegano. A pessoa fala, mas eu tenho com presunto. Você fala, presunto é carne. Isso é muito comum, sabe? Tipo, Mas é presunto, comum. mas... Nossa, é muito comum. A pessoa fala assim, você não come? Eu falo, não, eu não como carne. Ah, legal, eu tenho com atum. Aí eu olho pra pessoa e falo, mas atum é o quê? Atum é peixe. E peixe é o quê? Aí a pessoa fala, peixe é peixe. Não, peixe é peixe. Peixe não dá em árvore, peixe é carne, sabe? Então é difícil para as pessoas entenderem assim, sabe? Mas tirando isso, é tranquilo, assim. Ô, Diego, você trouxe umas coisas pra gente aí? Eu ia falar disso agora, tá vendo esse baralho. Pode mostrar pra gente um pouco do baralho que tem esse aí. a questão do tarô, né? Essas cartas. Como que é o... Puder dar uma breve explicação sobre tarô, assim. Se puder dar uma breve explicação sobre o tarô pra gente, pra nós leigos. Você adivinha o futuro, é isso? Até dá. Como que é o tarô? Ele é uma ferramenta, né, de autoconhecimento que muita gente usa para divinação também. Divinação, a própria palavra já diz, assim, você está tentando adivinhar o futuro. E aí, eu costumo dizer isso para as minhas alunas. Por mais que a gente pode ter a parte divinatória, de adivinhar o futuro, eu não recomendo. Por quê? Quando você está fazendo um jogo, claro que vão sair coisas divinatórias do futuro, do tipo, eu tô vendo tal coisa aqui. Mas o objetivo, na verdade, o objetivo real do tarô, ele ser uma ferramenta de autoconhecimento. Então, o tarô ele é composto de 78 cartas. Dessa composição de 78 cartas, ele vai ter uma subdivisão de arcanos maiores e arcanos menores. Os arcanos maiores são 22 arcanos maiores. E aí a gente tem 56 arcanos menores. O que são arcanos menores? São as de copas, as de paus. Então, os que têm os naipes, copas, paus, espadas e ouros, vão ser os arcanos menores. E aí vai ter as, 2, 3, 4, 5, 6, rei, rainha. As cartas da corte, que são o rei, rainha, o pajem, o cavaleiro. Todas com todos esses 4 naipes. E os arcanos maiores, que aí a gente vai ter o que as pessoas conhecem como o louco, a imperatriz, o imperador, a papisa, e são os 22. O que é interessante, os 22 arcanos maiores, se a gente consegue, inclusive, fazer uma analogia com a evolução humana. Então, eu monto para as minhas alunas, quando eu vou ensinar tarô para elas, inclusive, como a gente consegue se identificar. E é por isso que o tarô bate, sempre. O tarô, ele funciona porque ele representa muito as nossas questões. E aí, assim, você vai falar assim, Diego, mas como ele sabe? Como ele sabe? Ele é um oráculo que você vai tirar aleatoriamente. Até hoje, estudando tarô há anos, eu não sei te explicar que magia é essa, que energia é essa, que ele vai acertar exatamente aquilo que você precisa. Mas é que, na verdade, como ele é uma ferramenta de autoconhecimento, é muito difícil
as situações da nossa vida não bater, assim. Porque, de certa forma, a gente sempre vai ter uma questão que, eu preciso olhar melhor para isso. Né? Eu estou encerrando um ciclo da minha vida. Eu preciso não guardar mágoa de fulano. Eu estou numa época mais de estudar mesmo. Né? Então, o tarô, ele sempre vai refletir aquela situação da sua vida. Então, eu costumo dizer que ele vai refletir a sua alma ali. Né? Então, a gente vai ter as cartas. Qualquer E a pessoa, gente- Diego, pode. Você falou que dá aula, né? Qualquer pessoa pode ou ela tem que ter algum grau de mediunidade para poder tirar as cartas? Que pergunta muito boa. Qualquer pessoa pode tirar tarô. Né? Isso é um mito que as pessoas têm de tem que ter mediunidade, tem que ter um dom, né, para ler tarô. Eu falo isso lá no meu canal, inclusive tem aula para as minhas alunas lá dentro do curso sobre isso. Você não precisa de dom, você não precisa de mediunidade. E inclusive se você tiver, você tem que saber usar a sua mediunidade. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, que eu falo assim, você vai tirar tarô ou você vai escutar o que sua entidade está falando? Porque se você for escutar, porque às vezes tem isso, né? Mas eu tirei, Diego, aqui o tarô, por exemplo, a Rainha de Copas, que é uma carta que vai falar sobre reinado, é uma carta que, dependendo do que vai sair ali para consulente, vai falar assim, olha, você é muito emotiva, você vai reinar no lado do amor, por exemplo, ou você tem que tomar cuidado com algumas atitudes, porque se a pessoa pisar ali no seu calo, isso pode dar ruim e tal. E aí a pessoa fala assim, eu sei do significado da carta, mas a minha entidade tá falando que o marido dela tá traindo ela. Não tem nada a ver com essa carta. E aí, se eu resolver falar, não, mas eu tenho que falar o que a minha entidade tá falando, então você fecha seu tarô e você fala o que a sua entidade tá falando. Porque qual o sentido? E eu já vi muito isso. Muita cartomante, muita taróloga. Fala assim, eu tiro as cartas, mas na verdade eu falo o que a minha entidade fala. Eu não vejo o menor sentido. Uhum. Ou você tira tarô, ou você fala o que a sua entidade tá falando. Então você não precisa, né, de mediunidade, de não precisa. dom. Não. E você pode tirar para você mesmo? Pode e deve. É que é difícil, tá? É muito difícil você tirar para você mesmo. E é uma das, acho que, provas que a gente tem ali, quando a gente consegue se tornar um bom tarólogo, quando a gente consegue tirar pra gente mesmo. Por quê? Legal. Porque lembra, é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Mesma coisa da ayahuasca. Sim. Ela te mostra as coisas. Uhum. Tarô é a mesma coisa. Ele vai te mostrar. Só que com a ayahuasca, meio que você não tem o que fazer, né? Você tá ali na força, você fala assim, tá bom, eu tenho que aceitar. O tarô não, né? O tarô, ele fala pra você assim, olha como você tá ranzinza. Aí você faz assim, vou tirar outra carta. Tipo, então é difícil você tirar pra você mesmo, né? Porque você fala assim, cara, será que é isso mesmo? Se de repente ele te mostra uma situação que, você tem que trocar de trabalho, por exemplo. Eu vejo ali uma situação que, poxa, essa história do trabalho não tá legal por uma postura minha. Né? Porque quando é do outro, ainda é fácil. Você fala assim, realmente, aquela menina é invejosa. Agora, se não for, se é uma coisa sua, é difícil de você aceitar. E aí você fala assim, poxa, não é muito legal. Então não tem isso de, eu não posso tirar. Tem gente que fala assim, eu não posso embaralhar com a mão não sei o quê. Tem que tirar com a mão esquerda, tem que tirar com a mão direita. Mito. Não tem isso. E você pode, a gente pode aqui? Você pode tirar pra mim, não sei, ou tem que ser um... Tirar a carta, Assim, o Coringão vai cair esse ano ou não vai? No meio da gravação, tem algum problema? Autoconhecimento, isso não é autoconhecimento. Isso é especulação. Não, porque você vai no TikTok, no YouTube, tem muita gente tirando assim. Esse é o Quem vai ser campeão Tem até brasileiro os de... cachorro comendo Danone lá, mano. Esse é o problema. As pessoas banalizam as ferramentas. É a mesma coisa da ayahuasca. Né? As pessoas usam as ferramentas que deveriam ser pro autoconhecimento, pra evolução, enfim, pra saber se tal coisa, sabe? Eu quero saber se o presidente vai ou não vai. Tipo, cara, não é pra isso. Ela é pra você, porque senão eu vou entrar justamente nisso, na divinação, sabe? E aí, a própria palavra já diz, cara, eu tô adivinhando. E aí, como é que você sabe, como é que você tem esse poder de, a não ser, claro, né, os videntes. Não, no meu caso eu não sou vidente. Mas assim, não, eu tenho realmente o dom da vidência, eu tenho essa mediunidade que me fala realmente do futuro, de tal coisa. E aí saiu tal carta, eu vi, e aí foi a vidência que me trouxe, não foi o tarô, né? Porque o tarô é muito maior do que eu perguntar sobre sim ou não, sabe? Trai ou não trai? Vai ganhar ou não vai ganhar? Sabe? Até porque se fosse assim, eu falava assim, tarô, me diz os números da Mega Sena, né? Fala aqui pra mim. E aí, tipo, né? E não funciona assim. As cartomantes, elas utilizam outro baralho? Ou como que é? Pergunta bem
sei se foi. Não, foi ótimo, foi Coube, ótimo. assim. Então, é assim, Mas qual que é a diferença, né, também, então. quem tira tarô, que tira só tarô, normalmente É só pra ele poder pegar aqui na câmera. é tarólogo, Que vai dar tá? zoom. Que mexe com o tarô. E aí, por que cartomante? Porque tira cartas, de maneira geral. E aí existem vários oráculos, né? Então tem oráculo da intuição, oráculo da luz, oráculo não sei do que, vários oráculos. Então, por exemplo, tem cartas xamânicas, inclusive, que ela não é um tarô, ela é um oráculo. Sim. E aí tem o baralho cigano, por exemplo, o baralho cigano tem 36 cartas, então vai ser um oráculo, que aí são cartas, e aí normalmente são as cartomantes. Então é Então, outro segmento quem total, assim, então, né? depende, né? Se a gente pensar, tipo, mas todas vão trazer um olhar para o autoconhecimento, a gente pode chamar de oraculista, a gente pode chamar de tarólogo, a gente pode chamar Sim. de tarotista, quem estuda tarô, a gente pode chamar de cartomante, né? Então, se eu tiro vários tipos de cartas, eu posso falar cartomante, tá tudo bem, né? Agora, se eu tiro só tarô, normalmente a gente se intitula como tarólogo, né? Então, por exemplo, que nem no meu caso, eu mexo com alguns oráculos, né? Então, eu trabalho mais com tarô. O meu foco, o meu carro-chefe é o tarô. Então, eu também tiro runas, eu também tiro outros oráculos. Mas o meu carro-chefe é o tarô. Então, eu nem falo, eu sou oraculista. Porque eu trabalho muito mais com tarô. Né? Eu Sim. tiro runas muito pontualmente, ou para algum cliente que pede especificamente. Ou se ele vem, Diego, não, mas eu não queria tarô, eu queria trabalhar com outro oráculo, com tal oráculo que você tem, e aí eu vou trabalhar com aquele oráculo para ele especificamente. Aí tudo bem, mas como eu trabalho mais com tarô, eu sou tarólogo. Né? Mas não chega nem a ser, mas pega mal falar assim, tipo, não, né? Eu já tive isso, tipo, quando a pessoa falava assim, você é cartomante, eu não gostava não, eu falava assim, sou cartomante, sou tarólogo. Mas hoje eu falo assim, isso é uma bobagem, porque, tipo, tanto faz, eu tô tirando carta e tá tudo bem, sabe? Isso não diminui. Tem gente que se sente assim, né? Não posso ser chamada assim, eu tenho que ser chamada de tal coisa. Pra mim não tem isso, não. Né? Pra mim a gente tira e tá tudo certo. O que importa é. O que você quer perguntar? Pergunta aí. Não, eu só querendo. Se você quer perguntar nada, você. E o medo de sair alguma coisa que eu não quero? Você quer perguntar? Tem que rolar uma pergunta antes, é isso? Não sei Como que por quê. funciona? Eu não sei. Não sabe? Não Porque sei, assim, não sei como funciona. o tarô, lembra, é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Então ele vai, via de regra, ele vai te trazer respostas, né? Entendi. Então, eu posso tirar aleatório? Posso. Mas assim, não tem um propósito, né? Eu posso tirar uma carta, tipo, para falar sobre aquela carta, né? Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu não quero, Diego, fazer uma pergunta, mas eu quero saber, tipo, qual é a energia do dia. Por exemplo, né? Qual que é a energia do dia ou o que eu posso melhorar hoje? Ou como que vai ser meu dia hoje? Né? E aí eu vou, tipo, e tiro uma carta. Posso fazer isso. Né? Então, A gente pode falar, por exemplo, assim, qual os caminhos do podcast, pra onde vai? pode, é uma boa pergunta. Pode ser, então. Pra onde vai o podcast do Namara Cast? Então me diga assim, me diz vou fazer como manda o figurino, Claro. tá? O nome do canal e me diz você sabe a data, você sabe, claro, a data de quando ele nasceu ali, quando foi o primeiro dia? O embriãozinho ou quando começou foi pro ar? O embrião. O embrião? Outubro, né? Foi Acho que foi. outubro do ano Dá pra passado. fazer um ano, assim, mais ou menos. Novembro. Não, primeira gravação novembro? Então novembro, vai. Então novembro de 2023. Tá, e o nome? Dona Maracast. Ai, meu coração, hein, Diego? Eu tenho que tirar carta boa. Vou pedir pra você puxar, faz o seguinte, vamos puxar... Qualquer uma? Qualquer um. Puxa o que vocês... Não, tem que puxar os dois, né? Então puxa... A gente vai com os dedinhos juntos. Pode ser. Não. Puxa uma carta aí que você quer e você puxa outra. Pode ser duas? Tá bom. Eu vou puxar. Eu vou puxar essa aqui. Pode virar? Pode virar? Não, tudo bem. Olha só, interessante. Faz por favor, puxa uma pra mim. Vem, fica do lado daqui, ó. Ó.
Uma parceria muito auspiciosa, muito boa, muito favorável. Tem que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. Ó, tem uma parceria muito, muito favorável, muito auspiciosa para vocês fazerem uniões, para fazer grupo, de muito enriquecimento e tudo isso. Mas vocês vão passar aí por uma turbulência aí que vai deixar vocês meio abalada. Aí eu não sei o que que é, porque aí essa é a questão do tarot. Uhum. Tipo, a gente não sabe exatamente, mas quem Uhum. é o que é? Mas pelo que mostra aqui, vocês vão passar por uma turbulência que vai deixar vocês bem abalados, talvez uma decepção com alguém, alguma coisa aí no sentido. Mas mostra aqui muito que depois dessa turbulência que vocês passarem, que vai ser muito próspero, que vai ser bastante enriquecimento, que é esse rei aqui. Ele representa prosperidade, representa equilíbrio. Então, vai ser assim, tudo bem de união. Aí vocês vão ter aí uma decepção, alguma coisa que vai acontecer, que vocês vão falar assim, nossa, tipo, quero desistir. Só que aí o que que as cartas dizem? Lamba as suas feridas, tá tudo bem. Né? Eu olhar pra isso e falar, mano, que droga, que ruim. Porque eu não posso ficar sofrendo e ficar assim, ah, mas nossa, agora eu não vou fazer mais nada, agora eu vou desistir. Então, não. Eu olho pra isso e falo, ó, serviu como aprendizado, não foi legal, e agora eu já preciso evoluir. E aí, quando você conseguir não se lamentar mais disso, aí o enriquecimento vem. Mas vocês vão ter que dar uma pausa mesmo. Tipo, olha que interessante. Vocês vão olhar e falar assim, nossa, eu preciso respirar, que vai ser o momento de ir. Eu preciso reorganizar a casa. E aí, depois que eu reorganizar a casa, aí a prosperidade vem no sentido de enriquecimento, no sentido de clareza, no sentido de liderança, no sentido de caminhos abertos. Então, muitas coisas vão acontecer. Então, sabendo disso, né? Aí é divinação que a gente está fazendo, né? E aí, sabendo disso, já que eu sei que isso pode acontecer, então eu preciso me preparar. Né? E aí, quando vem o baque, que é o que eu sempre falo para as minhas clientes, a questão não é o saber, a questão é o que eu faço com isso. Agora que eu sei disso, se acontecer, né, partindo do princípio aí que aconteça, e aí abalar a gente, eu preciso olhar e falar assim: caramba, eu já sabia disso. Então eu não posso ficar entregue. Uhum. Eu preciso olhar e falar assim: tá, então eu tenho que dar uma pausa. Era o momento de eu pausar ali e falar assim: tá, deixa eu reorganizar a rota aqui e falar como que a gente pode seguir. Porque aí, nesse momento de eu seguir, é o momento da prosperidade vir. Entende? Sim, sim. Respondida? Respondido. Obrigado. Tem alguma coisa que você quer perguntar? E Não, melhor de não. boa, de boa. Tá curioso, não, do futuro? Não, não. Você, Rafa, não tem mais nenhuma coisa Cara, eu que você queria quer perguntar algo pessoal, assim. Eu Para as ando. cartas? Pode ser? Pode. Tipo, ando trabalhando muito, assim, muita coisa acontecendo, e às vezes eu acho que eu tô ficando, não tô quase não dando conta. Se onde está sendo benéfico, onde está sendo ruim. Eu queria ver se eu tô no caminho certo, se é isso mesmo. Claro que trabalhar sempre é bom para nós seres humanos, lógico, mas eu acho que às vezes eu tô pegando tudo ao mesmo tempo e eu tô ficando meio. Mas quando você fala de estar no caminho certo, você quer saber se está no caminho certo de pegar tudo? Ou no caminho certo de uma área específica? Porque eu acho. Não sei te falar, cara. Que às vezes eu fico meio pensando, eu tô fazendo muita coisa, e às vezes eu acho que eu não tô dando muito conta, assim, de tudo isso. Né? E eu não. E às vezes eu fico meio perdido. Eu falo, pô, será que eu tô indo no caminho certo? Será que tem que fazer isso mesmo? É foda, eu não tô conseguindo explicar Não, pra não, gerar uma não, pergunta. mas tá na Pra linha. gerar uma Mas tá na pergunta linha. específica pra te perguntar, mas é que às vezes eu O que fico. é o caminho certo para você? Cara, acho que pra mim é fazer o que eu gosto e é isso. Eu E aí preciso a gente tá falando de música? também. Também. Hum. E. Não sei. Agora travei. Mas eu queria ver se é isso. Eu tô no caminho certo, se eu tenho que seguir. Não sei se pelas cartas dá pra gente chegar em uma resposta pra isso, que eu não tô conseguindo explicar muito bem, assim. Aí a edição Mas eu tô muda querendo essa fazer coisa. muita coisa. Ó, mesmo que não for no microfone, me fala o nome completo e a data de nascimento. Meu? Mesmo que É não for. Rafael Souza dos Santos, 25/1/87. Peraí que eu vou pedir pra você tirar. Corta em 3 pra mim.
Vamos falar então da área da música, pode ser? Vai mudar essa pergunta? Não, vai, foda-se, vai isso. Não, pode Não, mudar. Até vamos, você vamos. puxar as cartas, né? Pode mudar. Não, acho que é isso, na área da música, se é isso mesmo, se tá certo, você tem que ir mesmo. Você tá certo na área da música? Aham. Posso puxar? Me dá 3 cartas. Ó, interessante. Para essa vitória chegar na área da música, você vai ter que trabalhar bastante, pelo que mostra aqui. As coisas elas podem vir para você, mas elas não virão de uma maneira fácil. Então, mesmo que de repente agora esteja muito favorável, por exemplo, mostra que vai ter muito trabalho. E para você chegar na onde você quer, financeiramente falando, essa parte ela virá, mas não vai ser algo agora. E mostra que você vai passar por algumas situações onde você vai achar que a distribuição financeira ali, ou a forma como vão te pagar, não sei muito bem como dizer isso, vai ser bem injusta. Mas depois, futuramente, aí, quando eu tô falando futuramente, tô pensando já nos... Não sei se vai fazer sentido, tá? Futuramente pode ser 6 meses, é futuro, muito futuro ou é muito próximo? Médio prazo. Médio prazo? Tá. Então pensando de 6 meses para frente, aí as coisas começam a você falar assim, agora tá legal, sabe? Tipo mesmo, né? Porque ainda vai ser um pouco altos e baixos, mas mostra que você vai ter um momento ali que você vai precisar passar até por uma situação que para você vai ser praticamente um rito de passagem até assim, sabe? Você fala assim, nossa, tipo de uma mudança mesmo, sabe? Tipo, nossa, parece que é um rito de passagem mesmo. Nossa, fazia muito sentido isso aqui, agora isso aqui tá fazendo muito mais sentido pra minha vida. Então acho que eu vou mais pra cá, sabe? Mas vai ser de muita luta. Tá? Por enquanto, vai ser um pouco sofrido ainda, vai ter um desgaste ainda da sua parte ali, muito desgaste, mas a vitória vai vir. Então, tipo, ó, pensando na área da música, Amém. o que mais? Eu acho que só isso. Só uma? Na área amorosa. O que você quer saber da área? Pergunta o que você quer saber da área. Se eu vou tomar jeito um dia. Mas aí não é o tarô que vai responder, aí eu acho que tem que te responder. Aí é massa, né? Eu tenho que responder pra isso, você vai tomar jeito um dia? Não, o tarô vai falar assim, você tem que tomar jeito um dia. O que é tomar jeito? É relativo. O que é tomar jeito? Sei lá. Aquietar a bundinha. o- Porque é muito, você é muito assim, tipo, aqui e ali? eu tenho problemas pra manter relacionamentos, assim. Isso aí eu acho que vai resolver sua vida. Então deixa Vai consagrar comigo um dia que você vai ver só. Vai. 4 horinhas só. Eu não preciso da noite inteira. 4 horinhas só. Vamos ver que você vai. Vamos marcar. É isso? Gosta, né? Posso transformar vidas, né? Se eu posso transformar vidas, né? Ele tem que ir lá e falar assim: vamos lá, vamos mudar. Não, eu acho que só Não? isso. Tá. Quer alguma coisa? Não, eu queria saber da pena. Eu não, eu vou perguntar o quê? Queria saber da pena, velho. Da pena? O Digão. A pena não tem muito segredo, não. A pena é assim, ela representa os animais. Tem a ver com o xamanismo, né? Não tem nada a ver com o tarô. Se a gente pensar que o tarô. Vou para uma área mais esotérica, então tenho que ter os elementos. Tem gente que faz isso, né? Eu vou pôr o elemento ar, o elemento terra. Posso fazer isso? Posso. O tarô precisa disso? Não. O tarô, lembra, é uma ferramenta de autoconhecimento. Ele não está conectado com nenhuma religião, inclusive. Que tem gente que chega para mim e fala assim: Diego, eu sou cristão, eu posso tirar tarô? E por que não poderia? Não tem nada a ver. Né? O tarô não tem nada a ver com religião nenhuma. O tarô eu posso tirar sendo ateu, eu posso tirar sendo evangélico, eu posso tirar sendo xamã, não tem nada a ver com nada. Né? Apesar dele ter figuras que remetem a isso, como Papa Pisa, e isso acontece por conta da época que ele foi criado, lá atrás, sabe? Então, século XIV, onde a igreja era muito dominadora, então a forma como ele foi ilustrado para representar era só para a burguesia, então ele servia como um presente para os burgueses, então por isso que ele tem essa temática.
Hoje em dia não, porque hoje em dia tem tarô de tudo, tem tarô de gato, tem tarô de um monte de coisa, então não tem mais isso. Mas da onde ele veio? Então, mas tem gente que faz isso, mas a pena, ela representa o mundo superior, o mundo celestial, então os animais alados, e normalmente esses animais, eles trazem pra gente a visão. Então, que é aquilo que a gente precisa enxergar, pro do mal a gente não se aproximar. E aí a gente pode usar, que não vou fazer aqui, para a gente fazer limpezas, por exemplo, de uma defumação. Então eu vou ter a brasa, vou colocar a erva, e aí a gente manda a fumaça, e aí ele serve como um abanilho. A gente vai abanando mesmo e mandando a energia daquela fumaça, por exemplo, daquela erva, daquela defumação, né? A gente manda para a pessoa. E aí ele tem essa função de carregar, inclusive, essa energia do espírito aliado, por exemplo, né? Do espírito superior, dos animais que voam, por exemplo. E aí, claro, tudo vai ter lembra, um intento, né? Então, tudo vai ter uma intenção, da intenção que eu quero levar aquela energia. Então, eu vou fazer, por exemplo, eu vou banar para tirar aquela energia, porque eu quero trazer clareza, quero trazer visão para que ele enxergue quais os passos do podcast, por exemplo. E aí eu vou pedir para aquele animal, por exemplo. Esse aqui, especificamente, é de ganso, que eu ganhei de uma amiga minha. Mas aí eu tenho penas específicas. Então, por exemplo, se eu tiver uma pena de urubu, por exemplo, normalmente a gente usa para fazer limpeza mesmo. Porque o urubu, ele tem essa função na natureza, de comer aquela carniça, de comer a podridão. Então é bem nesse aspecto mesmo. Ele vai comer o que está podre em sua vida. Então a gente usa, por exemplo, um abanelho de urubu, de pena de urubu, para fazer essa limpeza. A gente fez um rezo de urubu quando a gente vai fazendo. Então uma limpeza, por exemplo, nesse meio xamânico, coisa assim, a gente faz um rezo, que é um cantar, Sim. uma música, vamos dizer assim, nessa temática, chamando essa energia do urubu para ele fazer aquela limpeza, né? Então, cada animal ali, ele vai ter essa habilidade, vamos dizer, ali para trazer, né? Então, tem música da onça, por exemplo, para te trazer firmeza, para te trazer proteção. Então, tem música de cada animal ali que ele pode trazer essa força, trazer essa energia para você fazer uma coisa. Então, a pena é para isso. Normalmente, quando eu gravo os vídeos, eu ponho ela no chapéu, assim, pra ficar meio estiloso, né? Eu falo assim, pra ficar... Ô, Diego, tem uma pergunta pra fazer. Como é que a gente consegue identificar uma pessoa que tá usando esses métodos? Pra identificar aquela pessoa que tá... Um farsante, na verdade. Como é que a gente consegue identificar? Difícil. Como a gente consegue entender, falando, não, peraí, esse aí já tá num caminho que... Ó, hoje em dia, os farsantes, eles estão muito bons, né? As pessoas, eu vou te falar, tem umas pessoas que... Mas assim, eu acho que você tem que ter um mínimo de respaldo quando você vai por indicação, sabe? Pensando num tarólogo, por exemplo, ou pensando se eu for num centro ayahuasqueiro, né? Porque hoje em dia as pessoas misturam muitas coisas, né? E elas acham que tudo aquilo, como a gente tem muito essa coisa universalista, e não é um problema, desde que você saiba o que você está fazendo, e eu costumo dizer assim, não é um problema misturar tudo, desde que, primeiro, eu saiba o que eu esteja misturando, e desde que eu fale para a pessoa o que eu estou misturando, né? Porque, por exemplo, a pessoa que vai lá e eu falo assim, a gente vai fazer uma cerimônia para Ganesha, tudo bem? Tudo bem. Se eu estou indo a primeira vez, vou falar, nossa, cara, eu vou num centro da ayahuasca que eles reverenciam Ganesha. Não, mas a ayahuasca não tem a ver com Ganesha, né? Por isso que eu deixo muito claro o que eu tô fazendo. E aí as pessoas fazem isso, né? Para eu saber, como é que eu vou saber, Diego, se é um charlatão, né? Vai muito do discurso, e de eu saber muito muito feeling até, sabe? Eu tenho que perceber o que aquela pessoa tá falando. Eu vejo muito no TikTok, né? Você falou do TikTok, a pessoa faz... Ela bate as cartas e fala assim, nossa, ela parece que ela tava num cassino. Faz assim com as cartas, fala, meu Deus, como ela não tem dó das cartas dela. E aí ela faz assim, se te trai? Tá com outra assim. Pra que é isso? Pra que essa quantidade de cartas? Sabe, o tarô, até o baralho cigano, cara, com 1, 2 cartas ele te responde. Você não precisa disso tudo, né? Então vê muito a abordagem da pessoa, vê muito se ela vai, que isso eu também já vi muito, se ela vai depois falar pra você, você tá assim com encosto, você tá assim com uma magia, você tá assim com tal coisa, você precisa fazer um trabalho. Eu faço pra você esse trabalho. E aí isso vai estar vinculado, na verdade, com esse ganho de dinheiro que ela vai ter depois. Então, vê muito essas posturas que tem coisas que, para quem não conhece, né, que
Pra quem tá do outro lado, pra mim, por exemplo, eu olho e tem coisas que são muito absurdas, assim, muito gritantes, assim, que eu olho e falo assim, cara, como tem gente que cai nisso, sabe? E aí é muito difícil pra quem é um bom profissional falar assim, não dá, não cai nisso aí não, isso aí é furada, sabe? Isso é muito ruim. E aí, infelizmente, é assim, é como tudo na vida, né? Tem bons profissionais e tem profissionais ruins. Eu vejo muito essas coisas assim no YouTube, no TikTok, assim, tipo de. Ela pensou em você hoje, ou ele pensou em você hoje, Esquece vamos isso aí. tirar as cartas assim. E eu fico pensando, porra, às vezes a pessoa ela tá numa situação que ela tá frágil, né? E, mano, ela cai naquilo e fica dando visualização pra pessoa Pois é. E vai cair, e vai, né? sabe? Primeiro que assim, a gente tem que entender, né? Vocês viram aqui. Ah, quero perguntar de tal coisa. Pra quem vai trabalhar sério, eu tenho que. Por que que eu faço isso? De me diz seu nome e tal. Pra poder ligar a energia dele, né? Exatamente. Eu tenho que me conectar com a energia dele, né? Assim como eu falei, me dá o nome do podcast, pra gente pensar na energia. Porque primeiro que quando você fala o seu nome, quando você fala o nome do lugar tal, o seu pensamento já vai se conectar com aquilo, né? Uhum. Então já tem toda a questão energética mesmo que você vai pensar naquilo. E aí tem toda a questão mesmo da própria energia do lugar, ou a energia da pessoa, fala assim, então é por aqui que eu tenho que ir. Então o tarô vai ter direcionamento. Eu tenho que direcionar, lembra do intento, né? Então eu tenho que colocar a minha intenção naquilo. Falar, não, ó, a gente tá perguntando não é de tal coisa, não é de tal pessoa, a gente tá perguntando dele, a gente tá perguntando dela, a gente tá perguntando disso. E aí a gente vai tirar as cartas, por exemplo, baseado naquilo. Agora, quando eu faço, pensa na pessoa. Tá, mas eu, enquanto tarólogo, eu não sei quantas pessoas estão vendo esse vídeo. Eu não sei quem tá Então, vendo isso esse que eu sempre fiquei vídeo. na cabeça. Né? Então, assim, Isso que não vai bater, né? Eu sempre fiquei com isso na cabeça. Eu falei, pô, porque assim, eu acredito muito em energia tal, e eu creio muito, acredito muito. Porque você coloca uma energia em cima daquilo, né? Então, como a pessoa tá falando lá com 50 mil pessoas assim, fulano tá pensando em você, e aí vamos. Escolhe uma pedra, que eles colocam assim, as 3 pedrinhas, escolhe uma pedrinha e pensa na pessoa, e aí tira, ó, essa aqui é pra pessoa que escolheu essa pedra aqui. Aí tira. Essa aqui é pra qual? E por Sabe? que bate, né? Que tem gente que fala assim, por exemplo, eu fazia vídeos assim, e aí eu mas falei pode assim, ser que cara, nem mas... horóscopo, pô. Então, mas por que bate? Porque lembra que eu falei? O tarô, ele vai falar da sua evolução e das coisas da sua vida. É muito difícil você não tá passando por algum problema, né? É muito difícil. Né? Então, quando você fala assim, por exemplo, saiu lá, tipo, 3 cartas, né? Vamos tirar 3 cartas. Tirei aleatório, nem chamei nada, não fiz nome de ninguém e tal. Tirei 3 cartas, assim. E aí também tem isso, né? Quando a gente vai tirar, por exemplo, quando eu falo assim, me dá um conselho pro dia. E aí eu posso tirar 3 cartas e eu falo, eu quero um conselho pro meu dia. E aí eu sei que eu tô pedindo pra mim, né? Pro meu dia. Agora, se eu falo, me dá um conselho pro mundo, tipo, pode ser qualquer coisa, né? E aí a pessoa vai abrir as cartas, ó, por exemplo, olha que interessante. Nossa, que interessante. Por exemplo, tem 3 cartas que falam de coisas bem diferentes aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma carta que vai falar de abundância, de prosperidade, de boas notícias. Mas se eu não direciono isso serve para qualquer um, né? Se eu chego para aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é uma carta que fala sobre sofrimento, sobre dificuldade. E aqui é uma carta que fala sobre prosperidade no trabalho, basicamente, tá sendo bem básico, bem simplista. Aí são 3 cartas, que é o que a gente tá falando de, escolhe a pedrinha. Aí vamos supor que você escolheu essa. Você vai falar, olha, vai vir coisas boas para você. Vai vir coisas boas. O que é? É muito diferente de você falar assim, Diego, eu quero saber, por exemplo, se o podcast vai decolar muito. Isso é uma coisa, sabe? Não, você tá me dando uma pergunta específica, é você que tá me dando. Agora, quando eu falo assim, olha, notícias boas essa semana. Tá. Aí você fala, nossa, mas não bateu. Nossa, mas você não teve nenhuma notícia boa? Aí você fala, acho que meu chefe me elogiou. Olha que notícia boa. Entende? Sim. Aí fica muito. A mesma coisa aqui. E se escolher a número 2? Tô vendo sofrimento e dificuldade. Aí você fala, não, mas tá tudo bem comigo. Nossa, mas você não tropeçou em nenhum lugar? Não aconteceu. Aí você fala, não, realmente eu briguei com a minha mãe essa semana. Viu? Entenda o que tá acontecendo. Quando é muito aberto. Então é muito. Né? Agora é muito diferente de você perguntar a mesma coisa de trabalho. Tô vendo coisas boas no trabalho. Aí, sei lá, calhou de você receber um elogio, ou você ser promovido, ou você receber uma pessoa muito legal aqui. Aí falou assim, tá vendo? Eu falei que tinha notícias boas no seu trabalho.
tipo, é muito amplo. É muito sabe? interpretativo, Então, é muito né? interpretativo, exatamente, né? Então, é muito de eu olhar e falar assim, não, vamos direcionar a pergunta, né? Para quem realmente eu estou direcionando aquela pergunta. Então, é para você? Ah, então é para você. Né? Então, só que hoje as pessoas, elas querem ouvir coisas, né? Então, eu falo muitas vezes isso para as minhas clientes, eu falo assim, você quer que eu fale o que o tarot tá dizendo, ou você quer que eu fale o que você quer ouvir? Né? Porque às vezes a pessoa ela não quer ouvir, né? Ela fala assim, ah, não, me fala o que o tarot tá dizendo. Eu falo, aqui tá dizendo que você tem que sair dessa relação. Por quê? Não, isso eu não Porque, quero. cara, Fala outra coisa, fala o que eu quero. não, e tem cliente que fala pra mim, não, tira de novo. Eu fico muito bravo. Eu falo assim, olha, eu tô vendo aqui, né, que acontece. A pessoa fala assim, Diego, poxa, meu relacionamento. Eu falo assim, olha, eu tô vendo aqui que é um relacionamento fadado a continuar do jeito que tá se você não mudar a postura. Porque, ó, eu tô vendo ele aqui que é muito teimoso, porque tem cartas que mostram isso, lembra? Ela vai refletir aquela pessoa. Ó, seu marido é muito teimoso? Ah, ele é. Então tem tudo a ver mesmo. Porque às vezes eu falo, não, mas não é o marido. Porque ele não sai o nome. E tem gente que fala assim, ah, não, mas você tá vendo que é tal pessoa? Eu falo, cara, o tarô não tem o nome da pessoa. Eu não tenho como saber. Então eu vou pela representação do que aquela pessoa diz, né? Que hoje em dia se usa muito o arquétipo, né? Que eu nem gosto de usar isso. Mas, eu falo assim, ó, eu tô vendo uma pessoa muito teimosa, eu tô vendo uma pessoa que trabalha muito, ah, não, realmente, foi o meu marido. Ah, então tá, então a gente tá falando dele, beleza. Então tá, ele assim, assim, assim. Por outro lado, eu tô vendo aqui, saiu uma mulher, por exemplo, do lado dele, então, muito que provavelmente é você, e eu vejo aqui que, ó, essa carta aqui, aí o tarô tem associações planetárias e dos signos também. E aí eu falo assim, poxa, é uma carta que é do elemento água, então é muito emotiva. E aí eu vou falar pra ela assim, ó, eu tô vendo que é uma pessoa muito emotiva, que ela tá muito chateada com alguma situação. Aí a pessoa não quer ver aquilo. Aí ela fala assim, ah, não, mas não... Você pode tirar outra? Você pode? Porque não era isso que eu queria. Aí eu falo, então, Tem você que quer tirar fale o que eu você quer? quero aqui, o que me Pô, você beneficia. quer falar o que quer, ou você quer falar o que não quer, o que você quer ouvir ou o que o tarot tá dizendo. Aí você escolhe o que você quer. E aí, muitas vezes, tipo, não vai dar. Só que as pessoas, hoje em dia, elas querem muito isso. Sabe? É o que eu quero ouvir. E aí elas vão cair muito nisso, no charlatanismo, porque a pessoa chega lá e fala assim, sua vida tá dando errado porque fizeram uma macumba pra você lá atrás. Aí você fala, não, se é uma macumba é coisa ruim. Sabe? Então se fizeram uma coisa pra mim, então por isso que minha vida tá dando errado mesmo. Eu acredito nela. Cara, já deu ruim. Nesse negócio que a gente tava falando sobre charlatanismo, principalmente em redes sociais, né? Eu vi um vídeo uma vez de um cara que ele falava que, assim, eu vou falar sobre a vida das pessoas. Daí chegou a mulher, assim, entrou, tipo assim, ele abria a live e chamava um convidado. Daí é, tipo, as pessoas que estavam assistindo. Daí a mulher falou, não, então, minha filha e tal, quero saber e tal. Aí o cara começou a falar um monte de coisa sobre a filha dela. Falou um monte, não, porque isso, aquilo. Aí chegou no final, ela falou assim, seu charlatão, eu nem filha tenho, que não sei o que lá e tal, descascou o cara. Aí você só vê o cara se desligando a live, assim, desesperado. Então, isso é muito, isso é bom e é ruim, né? Porque tem os dois lados. Por exemplo, uma coisa que eu deixo muito claro, né, para as minhas clientes, quando elas vão passar comigo, eu falo assim, ó, eu não sou vidente, primeira coisa. Então eu vou me basear naquilo que você tá me perguntando, né, naquilo que você tá me dizendo. Então, se a pessoa fala assim, Diego, eu quero saber se minha filha vai passar no concurso, por exemplo, sei lá, se ela vai ser próspera na vida de trabalho, e ela não tiver uma filha, eu vou ler o que as cartas estão dizendo. Né? Então, as cartas não vão, tipo, olhar pra mim e falar assim, ela não tem filha. Não existe essa carta. Eu vou fazer baseado nisso. A questão é que as pessoas, elas se intitulam uma determinada coisa, né? E aí, como isso, por exemplo, eu sou vidente, eu sei, eu vou falar da sua filha, né? Eu vejo tal coisa. E, na verdade, elas não são, né? E aí, hoje em dia, tem muito também isso, das pessoas que são os caças charlatões, assim. Sim. Tem demais nisso. Hoje tem muito na internet, assim. Eu vejo alguns vídeos assim, e eu falo assim, nossa, né, é muito, muito curioso, assim. Então, sempre que as pessoas vão chegar até mim, eu sempre pergunto pra ela o que ela tá passando naquele momento da vida dela. Eu não gosto de ir pra essa área da divinação, justamente pra não cair nisso, do charlatanismo, porque a linha é muito tênue, entende? Do que vai acontecer, né? Do que realmente existe, sabe? E então eu falo assim, não, vamos voltar o seu olhar pra te melhorar como pessoa. Então pergunte sobre você, do que você está fazendo, do que como você pode melhorar. Meu relacionamento tá ruim, então vamos ver que postura que você tem que adotar. Ao invés de você perguntar, vou me separar ou não? Vamos lá, o que você quer saber, na verdade? Se você vai se separar? Ou como eu posso salvar meu casamento? Que postura que eu tenho que adotar? Ou
Não quero mais esse casamento. Beleza. Então, que posturas que eu tenho que adotar depois que eu terminar essa relação? Como eu tenho que fazer para ficar mais forte, por exemplo? Ou como eu tenho que fazer, que postura que eu tenho que ter para conseguir um trabalho X? Não é, eu vou conseguir um emprego? Eu posso dizer que sim, mas quando? Tipo, pode ser daqui a 10 anos. Né? Então, tipo, não. O que eu tenho que fazer para conseguir isso? Sabe? Então, é usar perguntas mais sábias mesmo, sabe? Para a questão do tarô. Né? E é muito interessante quando, do meu lado, né, enquanto profissional, como algumas coisas elas se mostram muito assim, sabe? Então, quando a gente eu vou usar determinadas coisas, determinadas ferramentas, aí nem tô falando de ayahuasca, de expansão de consciência, nem tô falando disso, não. Tô falando, por exemplo, de um tarô, tô falando de uma radiestesia, né, de eu tô usando o pêndulo, como algumas coisas elas se mostram ali, sabe? Elas vão se provando e a pessoa fala assim, ai, eu tinha tal coisa, eu nem sabia, sabe? Então, eu atendi uma cliente uma vez que ela foi fazer radiestesia comigo, e aí ela falou assim, eu tô bem, eu só quero ver aqui minha saúde. E aí, quando eu ia usar o pêndulo, usar a mesa radiônica, usar a radiestesia, apontava, tipo, que ela tinha problemas no aparelho reprodutor dela. E aí eu falei assim, cara, e eu sou muito, lembra, curioso, e eu fico assim, não, será mesmo? E aí eu falei, nossa, e eu perguntava pro pêndulo, e o pêndulo apontava lá, que ela tinha problema em todo o aparelho, na questão feminina dela, e eu falava assim, nossa, mas que estranho, ela falou pra mim que tá tudo bem. E aí quando eu fui fazer pra ela o relatório, eu falei pra ela, olha, não sei se vai fazer sentido, mas apontou isso pra mim. Ela falou, mas eu fiz meus exames e não deu nada. Eu falei, tá bom. Falei, posso ter errado, tá tudo bem. Falei, eu assumo que, tipo, não é que, o que eu faço, não. Falei, vai ver que eu errei, mas assim, procura um outro médico, não custa. Refaz os exames com outro médico, não custa. Ela falou, tá bom então. E aí eu fiquei encanado, né? Eu falei assim, eu fiquei preocupado com isso. E eu fiquei preocupado. Eu falei assim, cara, eu vou tentar tirar nas cartas, assim, sabe? Pra ver se sai alguma carta que fala sobre feminino e tal. E tem algumas cartas que podem indicar isso. E aí eu fui tirar nas cartas pra perguntar dela. Eu falei assim, tarô, me mostra se tem alguma coisa ou se não, sabe? Se foi uma coisa errada, tal. E aí saiu cartas e é assim, pra cada pessoa também o tarô, ele vai se afinizando, ele vai te mostrando. Pensa que é como se fosse... acaba tendo uma entidade ali, sabe? Isso é muito interessante. E aí eu converso com o meu tarô e tal, assim, e aí ele me mostrando cartas, que tem cartas pra mim que eu sei especificamente que ele vai indicar uma cirurgia, que se a gente perguntar pra qualquer professor em livro, isso não vai ter, tá? Mas é o que eu disse, a gente acaba tendo uma relação. E aí ele me mostrou carta, eu falei, nossa, cirurgia. Eu falei, nossa, que estranho. E aí eu fui tirar uma outra carta, e aí era uma carta que indica aparelho reprodutor. E aí eu falei, bom, eu perguntei dela, aparelho reprodutor, cirurgia, cara, tem alguma coisa errada. E aí eu liguei pra ela e falei assim, faz seu exame, tá? Ela falou, tá bom. E aí ela foi, um outro ginecologista não deu nada, e aí ela foi num terceiro, quando ela chegou no terceiro, o cara falou pra ela, meu, você tá com um mioma absurdo, tipo, sabe? E aí ela, como assim? E o negócio tava, tipo, do tamanho de uma laranja. Tipo, não era pequeno. E os outros E aí ela teve que fazer uma cirurgia. E ela falou assim, como você me explica que os dois outros não viram? E o médico falou isso pra ela. Como você foi em 2 ginecologistas e eles não viram? Ela falou assim, mas tive que fazer um exame específico que eu não sei qual era. E aí ela descobriu e ela falou assim, Diego, como você sabia? Eu falei, eu não sabia. Na verdade, eu desconfiei. Tanto que eu fui perguntar pra outra ferramenta. Que eu falei assim, cara, e eu não sei, mas deu certo, sabe? E, tipo, graças aos deuses, à espiritualidade, os meus mentores, tudo isso, tipo, mas eu acho que tem a ver com isso de seriedade de trabalho, comprometimento, tudo isso. As coisas que normalmente eu recomendo para essas clientes, tipo, bate muito, sabe? Dá muito certo, mas eu acho que tem muito a ver com essa entrega. Tipo, sou muito chato, levo muito a sério, assim, sabe? Tem vezes que eu nem tiro, quando eu não tô bem, por exemplo, falo, não vou atender hoje, não tô legal, não vou tirar a carta. Mas você vai desmarcar? Eu não estou bem. É porque você tipo, já não tá na energia boa, né? Não adianta, tipo, eu não vou entregar meia boca. Se for pra entregar meia boca, eu não entrego, sabe? Eu não vou fazer. Então eu faço toda uma preparação, né, de ter que me cuidar da energia, né. E aí, tipo, assim, até hoje eu digo que eu trabalho com tarô há 20 anos. Com terapias holísticas, tal, assim, foi desde que minha filha nasceu, faz 7 anos e pouco, assim. Até hoje, eu não tive casos de, quando eu dou um conselho pra pessoa de, você precisa fazer tal coisa, de a pessoa falar, não teve nada a ver. Não bateu. Sabe, eu não precisava disso. É muito, muito certeiro mesmo, sabe? Mas eu acho que tem muito a ver com essa entrega. E eu acho que quando você cai no charlatanismo, vai cair justamente nisso, da pessoa falar e falar, nossa, mas não tinha nada a ver, nossa, mas ele tira cartas e não bate. Às vezes, quando eu tiro carta do dia lá no meu Instagram, é muito curioso como a pessoa fala assim, nossa, Diego,
como você sabia exatamente o que eu tava passando? E eu nem gosto de fazer isso, justamente pra não cair nisso, sabe? É muito geral, né? Mas aí tem o lado, né? Que as pessoas falam assim, Diego, você falou notícia boa. E aí eu falo assim, ó, a carta eu conheço, né? Eu conheço muito bem meus seguidores, assim. E aí, normalmente as pessoas que interagem mais comigo, eu sei mais ou menos o que elas estão se passando, assim. E aí eu falo assim, ó, você não tava passando por uma situação assim? Ah, eu tava. Eu falei, então, pra mim, tem a ver com isso e com isso e com isso. E aí depois ela falou, nossa, bateu. Mas não é pra todo mundo. Tem gente que fala assim, Diego, mas tô passando por uma situação super triste. Eu falo, eu entendo. E aí por isso que eu não gosto, porque senão é o que você falou, cai muito tipo em horóscopo, sabe? Tipo, tudo vai bater. Tudo E pra alguém vai ter que bater aquilo, né? bater. Então eu não gosto, é muito generalista, sabe? Então não, vamos fazer o trabalho certo, 1 a 1, né? Muito certeiro, assim, sabe? Eu acho que dá mais bom. Diego, muito obrigado pela sua participação. Cara, que papo. É que a gente tá com o tempo curto, então dá vontade de ficar aqui 3, 4 horas. Tinha muita coisa pra perguntar ainda. Nossa, eu tinha tanta coisa ainda. Nem cheguei no reiki ainda. Deixa pra outro cheguei no dia. reiki. Vamos Parte fazer 2, parte 2. 2 aí. Mas, meu, eu gostei muito. Tem alguma coisa pra finalizar, Rafa? Tem, ele vai lá consagrar comigo. Tenho. Agora ele tá convocado ao vivo no árvore. Não tem desculpa, fala, vai lá participar do Tá programa. bom, você. Não, todo mundo que quiser ir, vai lá, será muito Vou bem-vindo. levar o Crildão comigo. Leva, Eu bora já lá. tenho ver. chamado. Bora já. lá. Vamos É um ver. trabalho, lembra que é um trabalho, o meu é um trabalho mais investigativo, mais autoconhecimento, não é uma coisa tipo, eu vou ficar... Não. Mas Eles vão deixar ele tocar o tambor? Porque ele vai ficar lá. Pode conversar. Vamos fazer uma oficina de tambor, você faz o seu, Demorou. consagra com a sua energia. Mas não, tô É. brincando. Brincadeira. E, queridão, mais alguma coisa? Cara, só agradecer mesmo. Obrigado pela participação. Um papo foda. E realmente esperamos a parte 2 aí pra gente poder deslanchar os outros assuntos muito interessantes que você tem a desenvolver com a gente aí. Que isso. Legal. Obrigado, viu, Diego? Mesmo ter aceitado. Um papo muito foda, sensacional. Queria esticar mais 1h30 aí, fácil. Fácil, esticava fácil. Faz um fácil. after. A gente vai fazer uma parte 2 aí, sim, com certeza. Tá bom? Não, imagina, pra mim é uma alegria, de verdade, uma honra, de verdade. Fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui, de estar falando com vocês, de conhecer vocês. Vocês são gente boa demais, assim, muito de verdade. Desejo muito, de verdade, que o trabalho de vocês cresça muito, 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 que vocês alcancem outras esferas, outras pessoas. Agradeço muito pela oportunidade de tanto estar aqui, falando do meu trabalho, quanto para desmistificar um pouco desse meio, né? Sim. Que tem muito mesmo charlatão, tem muita gente errada aí no mundo. Às vezes tem até as e pessoas tem- que querem, que gostam, assim, mas às vezes elas veem tanta gente usando isso pra uma coisa ruim, que elas meio que, tipo, meio, sabe, isso aí, e eu isso, acho aí, muito... isso aí é coisa de charlatanismo, sabe? E eu acho muito importante a gente ter esse olhar, assim, sabe? De olhar pra espiritualidade. Eu falo assim, ó, independente da sua crença, independente da sua fé, independente da sua religião, cara, cuidar desse pilar, espiritualidade, ele é essencial pra nossa vida, sabe? Quando você olha pra sua espiritualidade, você vai ver o quanto de coisas que você vai transformar na sua vida, sabe? Então, não deixe pra trás a espiritualidade. Eu sempre falo isso para quem vai passar comigo, para minhas clientes, para as minhas alunas, eu falo, cara, olhe para a espiritualidade, seja o nome que você quiser dar, sabe? Não importa a sua religião, a sua fé, mas olhe, porque existe, a espiritualidade está aí. Eu costumo dizer que a espiritualidade ela tá aqui, é que a gente está vendo em outro plano, mas ela nos atravessa o tempo todo. Então, se eu tenho um olhar para ela, a espiritualidade vai falar assim, cara, olha, é que vamos ajudar também, sabe? Sim. Porque muitas vezes nossos mentores, nossos guias espirituais, eles estão ali, só que como eu não tô com esse olhar, automaticamente também não tô com esse ouvido, e aí o cara passa, né? Mas a intuição sempre vai estar ali. Então, tá aqui podendo falar um pouco disso, pra mim é um presente, de verdade. Vocês me deram um presente. Não, a de gente verdade. agradece, porque é tanta informação legal que a gente vai absorvendo e uma coisa que a gente pega de um convidado aqui, de outro sim. aqui, e a gente vai agregando isso, tanto pro podcast quanto pra gente pessoalmente. É sempre um aprendizado, né? Isso que eu falo. exatamente. Pra todo mundo. aprendizado. Pra mim também foi Sim. muito, acreditem. Foi Deixa muito. suas redes sociais pra gente, Diego, por favor. Como sigam que lá. O pessoal te acha. Tio Di. O canal é o Sementes Sagradas. Então, tanto no YouTube quanto no Insta, né? Tô por aí. @Sementes Sagradas, tudo junto. E acho que é isso. Acho No que vocês vão YouTube encontrar também? o site, sementesagradas.com.br. No YouTube também, é Sementes Sagradas. Tudo é sementes. Pô, legal. Obrigado. É isso. Rafa, É aquele isso. recadinho Obrigado. final. A gente encerrando mais um episódio. Obrigado você que assistiu até o final. A gente tem a palavra do dia hoje. Deixa nos comentários que é. Mandaram aí no grupo. Laranja e azul?
É isso. eu nem em comemoração. É que você não tava. É piada É interna. uma piada interna. Não, isso aí tem que ficar pro próximo podcast. Nada de laranja e azul, não. No próximo você vai ter uma laranja azul aqui, ó, pra você. Vamos falar. Uma mesa aqui, laranja e azul pra você. Aí eu nem entro. Aí deixa seus no comentário aí, é laranja ou azul, é isso? É, laranja e azul. É laranja e azul. Laranja e azul. Então, e é isso, segue a gente nas redes sociais, Eu tô no parecido. Instagram, no TikTok. A gente tá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no... O X não tá mais, né? No Xandão, Ele vai voltar. O Xandão não deixa. Tira as cartas aí, pergunta se o X vai voltar. Não quero me comprometer, não. Aí vai falar, tarólogo, fala que... A multa é 50 mil. Né? Concluiu mesmo, não. Tem depende. E é isso, a gente também tem nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Você não consegue assistir a gente, você consegue ouvir enquanto faz suas coisas. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal também. Eu tô ligado que tem muita gente que assiste aí, não se inscreve no canal, então se inscreve pra dar aquela força pra nós. E tem o QR Code também, Isso. já dá uma patrocinada aí. Ajuda a gente aí com qualquer Ajuda a valor, será gente bem-vindo. aí, que é complicado trabalhar com o YouTube. E é isso. Ah, lembrando também o canal de cortes do Namara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar os melhores momentos. Terminando aqui agora, já vai estar disponível. A Lari já vai disponibilizar pra gente lá Isso os que é magia, cortes, né? Isso não é magia, isso é tecnologia. Gente, muito obrigado. Meu, É isso. agradeço novamente, muito obrigado pela presença e vamos marcar a parte 2. E é isso, Rafa, muito obrigado por hoje. É nóis, cara. Mais um episódio aí na conta. E Crildão, mais um. Valeu aí, brigadão aí por mais um dia aguentar a gente aí. É isso. É isso. Então é isso. Falou, galera. Valeu.